Pessoal, estamos aqui ao vivo também e gravando aqui no estúdio Invictus Podcast Studios, mais um episódio para o Black Belt Barber Podcast e temos um convidado especial. O que é esse Black Belt Barber Podcast? É o primeiro podcast que fala de empreendedorismo para barbeiro, onde a gente traz informação, conhecimento e educação para a área da barbearia, em geral, para a indústria da beleza. Temos um cara aqui de peso, ele não tá gordinho não, tá bem, sabe? Mas temos um cara aqui de peso, que eu li o livro dele, e ele foi um convidado especial ontem na primeiro award do Invictus Barbershop, na primeira cerimônia, né, esqueci, award, como é que é a palavra de novo? Premiação? Primeira premiação do Invictus Barbershop, e ele foi... Eu tive o privilégio de estar lá com a gente, ele está sempre doando esse tempo dele, é um tempo corrido também. E eu tive o privilégio de conhecer ele, tive o privilégio de ler Histórias de Cadeira, Mr. Torres. Hoje vamos estar falando que esse... mostrou lá? Ups. Aqui. Isso. Aqui. Tem ali na minha câmera também. Sou Mr. Torres. Hoje vamos falar um pouquinho de tudo. Um pouquinho sobre como funciona a barbearia no Brasil, um pouquinho sobre você e essa transição, tá bom? Do Brasil para cá, como foi feito, tudo. Eu acho que as pessoas do Brasil se interessam muito em saber como funcionam as coisas aqui também nos Estados Unidos. E a minha audiência, que vai estar assistindo a gente ao vivo, o pessoal aqui do podcast também, que vai estar assistindo o podcast, eles gostariam de conhecer você e conhecer também um pouco sobre a sua história, como tudo surgiu. Apresento aqui Mr. Torres. Tá doido pra falar em inglês, né, Tico? Nossa, minha língua... É porque foge as palavras em português. Quero chegar nesse nível ainda. Gente, muito obrigado, Tico e Lígia, pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui com vocês, de verdade. Fico até, assim, constrangido de tanto afeto, de tanto amor que vocês têm comigo aqui, neste lugar. E será um prazer compartilhar aqui com as pessoas que estão aí nos escutando. Eu tenho certeza que muita gente, após escutar esse podcast, Tico, vai ter transformação na vida, porque eu creio que através de histórias de pessoas como você, de pessoas como eu, de várias outras histórias, né, no Brasil, tem transformado muitas vidas. Quem era o Tico há 10 anos atrás, 15 anos atrás? Quem era o Torres, né, há 20 anos atrás? Então, assim, a gente percebe que hoje a gente vai encurtar o caminho de muita gente que escutar. Então, peço que você que está escutando aí, que vai até o final desse podcast. Não para de escutar ele agora, que senão você vai perder muita sacada, muita coisa legal que vai abrir a sua mente. De repente, não é para muitos, mas tem muita gente que vai escutar e vai falar assim, eu precisava de ouvir isso. Isso. Vamos lá. Pessoal, estamos falando aqui de Deerfield Beach, Flórida. Esse monstro aqui, isso aqui é um episódio épico, tá? Que é o primeiro... Uau! Você tá sendo o primeiro em tudo, Torres. Ué. O primeiro episódio em português do Black Belt Barber Podcast. Eu vou te falar, então, uma coisa que eu fui o primeiro e eu me senti, assim, super honrado, sério, com muita humildade, Tico. Eu fui o primeiro barbeiro do Brasil a receber o visto EB1A por habilidade extraordinária. Quando eu fiquei sabendo disso, Tico, eu falei assim, meu Deus do céu, eu senti honrado por Deus, de verdade, sim. Porque, tipo assim, ninguém dá nada pro barbeiro. Sim. O barbeiro, antigamente, ninguém dava nada. Hoje, eu ser considerado um barbeiro extraordinário pela imigração, tipo assim, quando eu entrei com a minha papelada lá, em 12 dias, o processo foi aprovado, e aí o próprio pessoal que entrou, da G-Immigration, que fez a minha documentação, falou assim, Torres, nós verificamos, você foi o primeiro barbeiro do Brasil a receber o visto EB1A. Para quem sabe, é um visto que é dado para atletas, né? O cara aí, os pessoas campeões com habilidades extraordinárias. Que exatamente. Orgulho. Parabéns, Fiquei Torres. orgulhoso. Parabéns. Com humildade eu fiquei orgulhoso, Parabéns, sabe? Como parabéns. que, tipo assim, não sobe isso pra minha cabeça de jeito nenhum. Muito obrigado. Mas é bom top. saber disso também, porque outras pessoas também têm essa possibilidade Claro. De ter esse Tem visto, sim. né? São 10 Sim. requisitos que precisam ser preenchidos. Se a pessoa preencher 3, ele é aprovado. Inclusive, Torres, a gente tem muitos clientes, né, que conseguiram esse visto. Mas igual você falou, você é o primeiro barbeiro a conseguir. Barbeiro. Isso é assim, extraordinário. A gente tem
economistas, jornalistas, mas nunca um Engenheiro, barbeiro. né? Médico, sempre Parabéns. consegue. Mas Parabéns. fui o Que primeiro orgulho. barbeiro. Porque eu falei assim, tem Você tá Deus abrindo no meio aí. portas para muita gente aí, viu? Exatamente, exatamente. Quem tá assistindo esse podcast aí, ó, já Então, tá só essa agregando na sua sacada vida. aí, ó. Só essa sacada aí, às vezes o cara fala assim, poxa, eu acho que eu consigo. Se você acredita que consegue, olha, marca com, né, algum advogado de imigração e veja se você consegue. Mantenha-se informado, né? Exatamente. Torres, eu pergunto para você. Você começou a cortar cabelo muito jovem. Quero que você fale quantos anos. E teve pessoas, que é o Souza, o Wellington. Eu li o livro, pessoal, do Torres, tá? Eu sei um pouquinho da vida dele, mais que vocês todos aí, que estão nos assistindo. É porque vocês não leram ainda. Mas tem muita gente que leu aí, Tem muita viu? gente que leu? Olha só. Fiz 3.000 cópias desse livro aí. Caracas! Parabéns. Tem uma pergunta sobre esse livro também. Teve muitas pessoas que deu a mão para você. O quanto é importante. Ontem eu até falei sobre isso lá no Award, que o quanto é importante ter uma pessoa que te dá a mão, que te dá suporte no começo da sua carreira. Só falei para a turma aí, para minha audiência aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, saber quando você começou, o que você faz, o que você tem lá no Brasil. Fala aí tudo aí pra gente. Tá, eu comecei, Tico, em 1991. É 1991 que eu comecei a minha carreira como barbeiro profissional. Eu estava com meu pai dentro de um salão, meu pai estava tendo o cabelo cortado e o barbeiro que estava cortando o cabelo do meu pai me convidou para trabalhar com ele. Eu era office boy nessa época, trabalhava como office boy. Quem não sabe, office boy é aquele cara que faz serviço de banco, faz serviços gerais dentro de uma empresa, né? E eu fazia esse tipo de serviço numa contabilidade que chamava Tavares. E aos 14 anos eu tive o acerto ali. E aí peguei aquele dinheiro do acerto e fiz o primeiro curso. Um curso de 30 dias somente. E já fui trabalhar. Trabalhando, eu não trabalhei com o Gilmar, que era o cara que estava cortando o cabelo. Gilmar, não era o Wellington não, o Gilmar. O cara que cortava o cabelo do meu pai era o Gilmar, eu não trabalhei com ele. Porque depois que eu fiz o curso, acabou que acho que ele não estava precisando, ele não tinha movimento. E aí, o Wellington também, que eu acho que eu falei no livro aí, era um amigo de adolescência, me indicou o cara que cortava o cabelo dele, que falou que estava precisando de um barbeiro lá, que era o Souza. Aí eu fui trabalhar no Souza. E dia 15 de janeiro de 92, eu entrei nesse Souza, trabalhei nesse Souza, não, a barbearia Souza, ela fica a 50 metros hoje da minha barbearia matriz lá em Belo Horizonte. Muito perto. Até hoje, desde 91, eu estou próximo ali. Sabe? E aí eu fui trabalhar com esse Souza. Eu trabalhei 3 meses com o Souza. O Souza era um cara sensacional no sentido de habilidade, cortava cabelo muito rápido. Esse cara, eu vi ele abrir a barbearia 10 para 6 da manhã e fechar 10 horas da noite. Tipo assim, ele trabalhava muito e muito rápido. O negócio dele era só pente corrido em cima, embaixo, para todo lado, e era pente corrido. E ele fazia ali 60, 70, 80, 100 cabelos num dia. 101 cabelos ele já fez num dia. Uau. Esse cara era muito rápido, esse senhor. Mas era assim, um serviço rápido mesmo. Era negócio de 3 minutos, 5 minutos ele cortava um cabelo. E aí eu trabalhei com ele por 3 meses e ele ofereceu, vou abrir uma barbearia para você aqui. Ele abriu ali na Rua Moema 94, em Belo Horizonte. E Nisso você tinha quantos anos? tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. Era um menino, né? Ele pegou uma cadeira velha dele lá que ele tinha da Ferrante e pegou mais 2 cadeiras para colocar atrás de espera, uma bancada e um espelho. A luz era aquela luz incandescente ainda, aquela antiga, né? Só uma amarelinha. E aí eu coloquei uma de 100 watts lá para ver se ela clareava mais. E abri a barbearia, nós chegamos com esses negócios tipo 1 hora da tarde, 2 horas da tarde ela já estava funcionando. Foi colocar lá e abrir, era numa garagem pouco maior do que esse espaço aqui, Tico. Bem pequena, ela dá 7,5 metros quadrados. Até hoje eu lembro dessas medidas dela. Que eu comprei piso para ela 3 vezes. Eu troquei o piso dela 3 vezes. Tava inovando. Troquei o piso dela 3 vezes, que ela era aquele vermelhão, né? Tava evoluindo. Aí eu fiz esse piso para ela 3 vezes. Então eu já ia comprar, já sabia que eu tinha que comprar 7,5 metros de piso. E aí fiquei ali por 20 anos, Tico. 23 anos nesse espaço. Na realidade eu fiquei por mais ou menos aí até 2005 nesse espaço. Aí em 2005 eu vim para os Estados Unidos, fiquei aqui 1 ano só e retornei. Nesse 1 ano que eu retornei, o Elias veio trabalhar comigo. Eu trouxe o Elias, meu irmão, para trabalhar comigo. Ele ficou nessa barbearia pequena, depois ele passou para o lado, aí nós pegamos uma loja de 34 metros quadrados. E ali
trabalhamos mais um tempo, 2009 até 2014, quando nós dissolvemos a sociedade, eu e Elisa. E aí ele seguiu a carreira solo dele e eu estou na minha carreira solo também. Então, assim, essa história é uma caminhada longa, né? 23 anos. 23 anos dando tesourada ali o tempo todo. Eu falo que eu começava a ver olho até na nuca, tipo, de tanto cabelo que eu cortava. Então, vou falar nisso antes da gente ir pra frente, antes que eu esqueça. Ele cortou 100 e quantos cabelos? Esse Souza, Uhum. 101 cabelos, mas ele cortou num dia. E você comentou também que você cortou alguns nessa Na quantidade realidade, eu sempre falava nos meus workshops que eu já tinha atendido 75 clientes num dia. E muita gente sempre falava assim, não tem condições e tal. E aí, ano retrasado, dezembro do ano retrasado, na pandemia, eu abri a barbearia lá da unidade Alberto Sintra, um domingo, e aí eu agendei esses clientes, nós temos de clientes agendados, e tá gravado no YouTube, 12 horas de trabalho. Comecei 8h10 da manhã, acabei 8h10 da noite, 20h10. O pessoal saber que isso é verdade mesmo, qual o YouTube lá do Torres? Mr. Torres, Desafio Mr. Torres. Pessoal, para vocês que me seguem aí, ó, Desafio Mr. Torres, vai lá no YouTube e esse cara tá falando, vê se esse cara tá falando verdade aqui, hein? Aí eu cortei 81 em um dia, tá gravado, 81 em um dia. Boa. O pessoal colocaram câmera lá, fizeram mesa de corte, fizeram tudo. Cansou? O negócio ficou bem legal. Você comentou para mim que você tava morto no final, né? Na realidade eu já tava há muito tempo que eu não cortava cabelo desse jeito, né? E aí meu recorde era 75, eu falei, vou bater mais. E aí consegui bater 81 em 12 horas. Uau. Né? Aí fiz 81 em 12 horas. Todo mundo acompanhou lá, ficou acompanhando. Só que eu fiz uma outra estratégia, né? Dessa forma, eu coloquei assistente para me ajudar a varrer, coloquei gente para colocar a capa para mim. Então eu ficava em 2 cadeiras. Eu fiz para atender esse tanto de gente, em 12 horas. Quando eu fiz tudo mais estruturado. Isso. Quando eu fiz 75, foi tipo 13, 14 horas. Mas aí foi eu sozinho, né? Só eu trabalhando ali o tempo todo. O máximo que eu consegui atender aqui foi 63 cabelos, mas foi de 7 da manhã, tipo quase 1h da manhã, foi antes do Ano Novo e antes do Natal. Lembra, baby? Eu consegui atender. Antes do Ano Novo, eu atendi umas 60 pessoas. Antes do Natal, atendi umas 60 pessoas. Antes do Ano Novo, também mais umas 60, 63 pessoas. O Tico cortava um cabelo em 8 a 10 minutos. Uhum. Só que aí não tinha também lavar, Não tinha estrutura, não tinha nada. Era mais produção, entendeu? Eu vou te mostrar depois no YouTube como é que eu fiz esse aqui, mas foi legal. Isso é a primeira vez que eu tô falando isso aqui live. E foi 81 cortes de graça. Foi ação beneficente mesmo. Caramba! Eu trabalhei para provar para muita gente aí. Aí, Tico, teve um dia que eu tava cortando cabelo e falei assim, agora eu vou fazer um de 100. Falei, eu vou fazer um desafio de 100 cortes em 14 horas. E aumentar um pouquinho as horas, né? Porque a minha média deu 8,8 também de clientes aí para fazer 81 em 12 horas. Aí eu falei, vou fazer um de 14 horas, que é fazer de 100 cortes. Tava atendendo um menininho, ele falou assim, pra que, Torres? Deve ser bobo, pessoal, ficar fazendo isso não. Eu falei, vou fazer mesmo não. Não tem que provar mais nada pra ninguém não. E deixa eu falar uma coisa curiosa aqui, que eu li no seu livro, você falou aqui, mas não falamos o tempo de duração do seu curso. Por quê? O tempo de duração do curso no Brasil, eu não sei como é que funciona lá hoje, mas você falou que foi um curso de 30 dias. Aqui nos Estados Unidos, no país, né, os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos temos vários estados. Cada estado tem lei diferente, né? Aqui do DBPR para... É DBPR, cara? Do DBPR para cada... Tem leis diferentes, né? Tem uns estados que é 1.200 horas, tem uns estados que é tantas horas, e aqui na Flórida hoje 1.500, caiu para... né? Não, 900. 1.500 não. Aqui Hoje hoje é 900. é 900 aqui na Flórida, mas já foi é? mais. No Brasil, um curso de 30 dias, aqui você não entende ainda, a gente vai estar debatendo, a gente vai estar falando sobre isso, mas me fala assim, dá para aprender, te jogaram lá na fogueira, como é que é isso no Brasil, assim, hoje, antes e hoje? O que acontece, Tico? No Brasil, eu fazia 4 horas por dia, de segunda a sexta, e parece que o curso era 100 horas. 100 horas de curso. A gente sabe que não dá para aprender. Óbvio que não dá para aprender. É como tirar a carteira de motorista ali. O cara faz 10 aulas, quem nunca foi, né, na autoescola, faz 10 aulas, 20 aulas que é exigido, vai lá e consegue passar. Ele não aprende a dirigir com 20 aulas. Né? Ele não pega a maldade. Nem o médico que faz anos, né, de faculdade, depois ele tem que fazer residência, mais, sei lá, 3, 4, 5, 6 anos de residência.
entendeu? A realidade, né, Tico, do Brasil, a realidade do brasileiro, ela é diferente da América, né? Quem vive no Brasil vive assim, arregaçando as mangas o tempo todo. O cara luta ali para sair da miséria, o cara luta para sair da pobreza. Infelizmente é assim, a realidade nossa, né? Vai matar um leão todos os dias, né? Exatamente. Então, até no curso, o cara tem que matar um leão. O cara estuda ali, eu fiz 100 cortes nesse curso de cabelo, quando eu fiz de 30 dias, o primeiro curso. Mas aquilo ali não chega a ser uma base sólida, mas você tem o início, sabe? Como é aquela, eu falo muito sobre isso, você começa com o que tem, sabe? Eu só tinha aquela oportunidade de começar. Eu achei esse curso de 30 dias, vou fazer. Mas essa pergunta foi exatamente para isso, porque aqui nos Estados Unidos é diferente, e eu gostaria de saber mais como é que é lá no Brasil mesmo, e a turma que está me assistindo no meu aqui, saber como funciona mesmo isso. Se o candidato, né, ou a candidata, ela já tem uma aptidão, eu não tinha. Eu nunca tinha cortado um cabelo na vida, quando eu comecei a cortar cabelo, né? Eu peguei ali o primeiro cabelo, lembro que era um cabelo aneladinho, e a mulher só me falou assim, ó, você vai cortar aqui, vai fazer um dedo e cortar, e aí eu fiz um dedo na cabeça do cara toda, né? Tipo assim, rodei a cabeça dele ali toda, tupete, tudo com as dedo. pontas, mas... Isso, tudo era um dedo. Cortou o dedo? Cortei demais, né? Cortei até hoje, demais. Até hoje a gente De vez em quando ainda corta. De vez em quando ainda corta. Se tiver meio apavorado, né? Às vezes corta. Com pressa, muito concentrado. Se tiver com frio, então, hein? Com frio, quando a mão tá meio dura, né? Aí, às vezes dá para cortar o dedinho, né? Tá bem frio hoje, hein? Mas vai lá. Então, assim, eu fiz esse curso, o primeiro curso, ele começa a tirar aquela, sabe? Você começa, assim, a entender um pouquinho, mas você não aprende a cortar cabelo em 30 dias. Mas já dá também para saber que se é aquilo mesmo que você quer, se você quer seguir aquilo como carreira, né? Já dá uma faísca, né? Na realidade, eu acredito, Tico, que qualquer curso, o cara não sai bom. Sim. Sabe? É o tempo ali, é a vida que vai deixando o cara bom, sim, sabe? É o tempo dentro da barbearia, é o tempo dentro do salão, ali que ele vai se moldando, vai pegando. Com você certeza. Vê que, direito, eu fiz direito, são 5 anos você estudando. Se você falar assim, você sabe alguma coisa de direito? Pouquinha coisa. Entendeu? Tá aí uma coisa que eu não sabia sobre você é formado em direito? Sabia, na realidade, eu não cheguei a concluir, eu fui até o 7º período. Uau. E aí a barbearia me tomou assim de um jeito que eu falei assim, eu não vou conseguir continuar não, mas eu fiz até o 7º período direito lá em Belo Horizonte. E qual era o seu objetivo quando você fez a faculdade de... Você já era barbeiro? Já era barbeiro. Foi em 2014. Tem Caramba. 10 anos, né, que eu fiz que eu estudei isso. E o que te levou a fazer a faculdade de direito? Eu tava direito? cansado de cortar cabelo. Tava cansado de cortar cabelo. Sabia que muitos de nós passa por esse momento de estar cansado e perder a paixão e estar morto ali de cortar, sei lá, 50 cabelos por dia? Você imagina só, Tico. Eu fiquei 23 anos, cara. Não foi 23 dias. Fiquei 23 anos cortando muito cabelo todos os dias. E via que eu não ia sair daquilo. Sim. Sabe como? Na verdade, você não via... como é que fala? Não via mais oportunidades, né? Você não conseguia... oportunidade, não é uma palavra. Você não conseguia sair daquele núcleo ali, né? Cara, é um negócio assim, ó. Dizem que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. É certinho isso. Vou te explicar o porquê. Você fica ali todos os dias, igual cavalo, assim, com aquela viseira, assim, ó. E aí você vai trabalhar, vai pra casa, a oportunidade vem, você não consegue enxergar nada. A oportunidade vem, eu preciso pagar minhas contas, Então, meu negócio era chegar na barbearia 8 horas, ir embora 8 horas da noite, voltar no outro dia cedo, ir embora de novo e aquele negócio. E o meu corte de cabelo era muito barato, R$5, R$3. Então, assim, era a produção o dia inteiro para ganhar dinheiro. Eu conseguia sempre fazer um bom salário. Tanto que com isso eu construí minha casa, que eu tenho ela até hoje, a R$5. Mas era muito trabalho. E aquilo ali foi me deixando assim. Chegou um ponto que eu fiquei estafado, de verdade. Assim, eu fiquei assim, nossa, eu tenho que mudar esse negócio, tem que mudar. Aí tinha uma faculdade lá em Belo Horizonte, que você passava na porta dela, eles mandavam um e-mail para você. Você está aprovado aqui, você foi aprovado aqui no vestibular. Você passou na porta. Você nem tinha feito o vestibular, mas você foi aprovado. Eu fiz, isso é brincadeira, mas eu fiz o vestibular. Só que para isso, eu tinha parado na 6ª série. 6ª série no Brasil é ensino fundamental, né, praticamente. Não era nem ensino médio. E aí eu fiz supletivo, dá para terminar o fundamental, depois do ensino médio fiz supletivo de novo, primeiro, segundo, terceiro ano, que falava na minha época,
E aí terminei isso, fiz o supletivo, sim, fiz o vestibular, sim, para fazer direito. E o supletivo é 2 anos em 1 ou 1 ano em 3? Supletivo é tipo 3 anos em 1. 3 anos em 1. Isso. Você pega ali mais filtrado as matérias, né? E aí você consegue comprovação que você, né, foi aprovado pelo Enem e tal. E aí fiz o curso de Direito, fui até o 7º período. Foi muito bom, porque foi dentro da faculdade que a minha cabeça abriu, Tico. Uau, que legal. Foi dentro Você fala isso no seu livro. Foi dentro da faculdade que a minha cabeça abriu. Esse é o mesmo tablet, eu ficava anotando os negócios tudo aqui, tem muita coisa anotada nele aqui. E aí eu anoto tudo que vem na minha cabeça, eu ia anotando aqui dentro da faculdade, como é que eu queria fazer a barbearia, sabe? Às vezes eu escutava o professor falando alguma coisa, aquilo foi entrando em si. Tava na faculdade pensando lá na barbearia, no que você realmente... Exatamente, isso em 2014. Aí eu falei assim, quero ser um promotor de justiça. Eu tenho uma cunhada que ela é promotora de justiça, eu falei assim, eu cheguei a falar isso com ela, falei assim, você é colega seu de trabalho. E aí, só que nesse caminho aí, parece que Deus falou assim, não, você vai crescer aqui, sabe? Eu precisava de passar por isso, talvez esse tempo todo. Às vezes a gente não entende, né, o caminho, a vontade, o propósito ali. Isso, lá ia perguntar, você acha que tem alguma coisa a ver com o seu propósito? Eu acredito que sim, Tico. Esse tempo ele me moldou muito, sabe? Eu vim de uma família que meu pai era motorista de um ônibus. Meu pai criou 5 filhos, né, nada contra motorista de ônibus, mas assim, um salário muito baixo. E ele criou a gente com muita dificuldade, muito bem criado. Lá em casa nós somos 5, né? Eduardo, Eliane, Edilson, Edmar e o Elias. E criou a gente assim, muito bem criados. Ninguém lá em casa reclama do Posso pai fazer nem uma da mãe. observação? Diga. Que coincidência que a família do Tico também, todos os irmãos começam com E. É verdade. Só o Amarildo que não. Só o primeiro Edivaldo, que não. Ednilson. E como é que é seu nome? Edivaldo. Rapaz, não fala meu Editico. nome não. Nas câmeras é um xingamento meu nome. Não, brincadeira. Eu não sei seu nome, não. É Ednilson. Ednilson. Aí, Então fica no Tico mesmo. Ednilson. Eu tenho Tudo com E. um amigo que faz o meu marketing, o Gedielson. Edilson. Lembrei dele Não, com seu nome. Ednilson tá melhor que o Ednilson. Edilson aí, meu bicho. É Gedielson. Edilson. Não, o Gedielson é sensacional. Se ele estiver me assistindo aí, ó, amo esse cara. Gente, aí, Tico, eu fiz esse curso, né, voltando lá no curso de barbeiro de 30 dias, né? Resumindo aqui, senão a gente vai fugir do assunto, né? Assim. Aí eu fiz esse curso de 30 dias e com 30 dias eu tava com diplominha na mão, assim, achava que, tipo assim, agora eu sou o cara, pronto. né? Tô pronto. Aí eu entrei nessa barbearia do Souza, que foi muito legal, porque eu aprendi a ter habilidades com ele, rápido. Eu passei a cortar cabelo rápido, aquele corte que eu gastava 1 hora, rapidinho eu queria... Você vê o cara ali trabalhando do seu lado, cara, é muito importante você estar do lado de pessoas, né? Que te faz crescer. Sim. Ontem eu até falei sobre isso. É importante o profissional que trabalha com você estar ali sempre te vendo, né? Você tem um mentor ali. Assim como os pais é o mentor do filho, o barbeiro também ali, o CEO da barbearia, o faixa preta, ele é mentor dos faixa branca, dos outros faixas ali que estão crescendo. Só que depende muito do barbeiro, né? Que para não desistir do profissional em qualquer área. Qualquer área o cara pode ser bom. Qualquer área. Desde que ele queira, né? E faça isso acontecer. Surgiu uma pergunta aqui. Surgiu. Do porquê que o seu apelido é Tico. Rapaz, ainda bem que tá em português que dá pra explicar. Eu tenho um irmão, bicho, que ele é sacana. É o Di, Edivaldo. A gente chama ele de Di, né? E lá no Brasil tem um passarinho que tem a canela muito fina, né? É uma canelinha bem fininha. E esse passarinho chama Tico-Tico. Tico-Tico. É. E meu irmão, toda vez que ele me vê até hoje, ele faz assim, Tico-Tico. E eu ficava puto da vida. Aí tacava pedra nas pessoas. Olha pra tu ver. Aí pegou. Quando você reage, né, uma situação... Em Minas tem muito essa mania de pôr apelido nos outros, né? É. Mineiro, bicho, eu vivo colocando apelido dos meninos na barbearia. E aí pegou. Ficou Tico-Tico. Isso aí. Torres, tem uma pergunta que eu tenho pra fazer pra você. No Brasil... Gente, pra quem não sabe, é então. Ou pode ser o Sou, de Minas. Sabe que nós, mineiros, que fundamos o inglês, o I, no Aramin. No Aramin. You know what I mean. You know what I mean? Sua pergunta Torres, lá então você pegou esse diploma, esse certificado, né, no Brasil, isso ainda
mudou? Isso ainda funciona desse jeito? Essa quantidade, esse tempo necessário para a pessoa pegar esse diploma? Mudou alguma coisa agora recente? Porque aqui nos Estados Unidos você tem que concluir essas, pelo menos aqui na Flórida, são 900 horas para você pegar a licença para você trabalhar como barbeiro. Você é proibido, você não pode trabalhar sem essa certificação. Como é que é isso no Brasil? No Brasil não existe essa certificação, né? Não existe essa exigência para você trabalhar pelo Estado. É tanto que várias barbearias, a pessoa trabalha até sem nunca ter feito nenhum curso. Sim. O cara consegue entrar numa barbearia, eu nunca fiz uma escola, mas eu corto cabelo desde 10 anos de idade. Não tem nenhum fiscal ali também, nada não, Não existe esse tipo de fiscalização. Aqui tem o fiscal batendo, você sabe disso agora já, né? Sei. Inclusive eu já tenho minha licença aqui. Esse é monstro, tá, menino? Já tirei ela aqui. Posso fazer só uma observação para quem estiver assistindo do Brasil? É possível você se licenciar aqui sem ir à escola, se você é um barbeiro no Brasil, que você tem um diploma de uma instituição, de uma escola, e aí você pode estar se licenciando. Conforme o Tico explicou, cada estado é diferente, mas muitos estados aceitam essa sua licença, esse seu diploma do Brasil. Alguns estados você vai ter que fazer uma prova e passar nessa prova. Alguns estados não precisa nem de prova. Só para os barbeiros saberem que isso é uma possibilidade, é algo legal, é algo correto, não é trambique. É possível. Se você provar que você era um barbeiro no Brasil, que você tem as horas necessárias numa instituição séria, eles aceitam e você pode ser barbeiro aqui também. Foi isso que aconteceu comigo. E hoje, funciona do mesmo jeito no Brasil? Não mudou nada? Não mudou nada. Desde aquela época? Claro que as barbearias, como a Barbearia Torres, né? A gente quer o profissional mais qualificado possível. Sim, claro. Então, ele chega, a gente quer saber a formação dele. A gente pede o currículo dele, ele envia o currículo para a gente entender a capacitação que aquele profissional tem. Tem muitas escolas de barbeiro lá, ou cabeleireiro, não sei como é que funciona lá no Brasil. Existe bastante. Tem essas ainda de 30 dias, tá? Tem algumas com... Porque funciona, Tico. Sim. Sabe? No Brasil funciona. Eu acredito que se você for para um país ainda mais emergente, né? Deve funcionar de outras formas ainda. O cara corta cabelo até na rua. Você vê na China, o cara cortando cabelo ali na rua. O cara faz o acabamento do cara ali, o pezinho do cara na foice. No facão, tipo assim... Então, vai da necessidade, né? Então, no Brasil, em Belo Horizonte especificamente, tem muitas escolas de cabeleireiros, né? Eu conheço escolas hoje a formação aí de 2 meses, 1 mês, 3 meses, tá? Se o cara quer ser cabeleireiro, o tempo às vezes é maior um pouco. Só que aí, depois daquilo ali, ele tem que continuar investindo em conhecimento. Se ele quer se tornar um profissional, né, mais destacado, ele vai continuar investindo em investimentos, né? Hoje tem várias escolas, só que poucas elas são filiadas ao CNPB. O CNPB, que é o Conselho Nacional do Profissional da Beleza, ele ajuda muito para o que a Lígia falou, para ter a documentação aqui, a licença de trabalho aqui. Eu até fiz uma live com o pessoal lá em Orlando, né? Com a Fernanda. Isso. Ela é maravilhosa. Isso, ela é. Aí ela me instruiu, ela ajuda né? Foi muito legal. Foi ela que me ajudou também a ter a minha licença aqui. Então ela falou, Torres, eu consigo, ela já conhece, né, o nosso trabalho. Falou, não, a gente consegue. Coloquei todos os certificados, que depois disso eu fiz vários cursos, né? Com esse curso de 30 dias, Tico, eu trabalhei 23 anos. Verdade. Com esse curso de 30 dias eu aprendi a cortar cabelo. Tipo assim, foi o início. Comecei com o que tinha e dali eu fui... Pra faísca mesmo. Exatamente. Sim. Cara, o milagre, ele acontece na jornada, né? O milagre vai acontecendo ali na jornada. Então, o segredo é não parar, sabe? Eu trabalhei muito ali. Eu vou te ser sincero, que o tempo que eu cortei cabelo ali durante esses 23 anos, depois eu voltei a fazer outros cursos, Vidal Sassoon, igual eu te falei, fiz Tony Guy 2 vezes, Vidal Sassoon 2 vezes, fui usar minhas Spire, fiz vários outros cursos. Aí eu vi que, tipo assim, que eu já era bom. Mas aqui mesmo as 900 horas, sei lá, ou 1.200 horas, a pessoa não sai pronto. Não sai. Sabe? Eu sei disso porque eu já tentei contratar pessoas das escolas. Tipo assim, a pessoa não sai confortável já para cortar cabelo. Ele tem ali uma base, entendeu? Mas ele não está preparado 100%. Eu acho que é igual você falou, em todas as indústrias mesmo, entendeu?
Ou seja, não sai 100%. É na prática, é pôr na mão na massa mesmo, fazer acontecer. A faculdade de 5 anos, cara, quem faz direito sabe disso, faz faculdade de 5 anos, o cara depois tem que entrar num escritório ali, como assistente ali, tem o nome, a palavra correta que me fugiu aqui, ele entra ali, ele não entra como um advogado, né? Aí ele vai aprendendo, às vezes ele já tem a prova da OAB, já é advogado, ele já pode assinar, mas ele não sabe nada ainda direito, ele não sabe sobre o processo, né? O conhecimento empírico é muito importante. Tem o que eles chamam de estágio, né? No Brasil, Exato, você faz faculdade e você tem que fazer estágio, que é para você estar do lado de um profissional que vai te guiar, te orientar. Exatamente. É necessário esse tempo, e os barbeiros não existe estágio. E deveria existir, para que eles pudessem... Algumas barbearias a gente tem, né, esse tipo de estágio, né? Que é o profissional assistente ali, o barbeiro assistente, ele consegue, né, ser um estagiário ali, mas ele precisa de começar a ganhar dinheiro, cara. Então, ele não vai conseguir ficar como estagiário, né, a vida inteira. E aí, às vezes, o cara, tipo assim, você já põe o cara ali, ó, entra aí. Vamos dizer assim, né? Entra aí, vamos ver o que vai dando. Se você tiver aptidão... Eu lembro que teve um profissional que trabalhou comigo, Tico, bem no início. O cara hoje é um barbeiro profissional, assim, extremamente capacitado. Mas eu via o cabelo dele assim, eu falava assim, não é possível, cara. Eu chamava o degradê dele de degrau D, entendeu? Você degrau via assim, A, você via um, degrau E. Você ia vendo assim os degraus dele, sabe? Eu falei assim, não é possível, cara. Aí ele saiu da barbearia e foi fazer curso. Ele trabalhava de manhã, fazia curso de tarde. Trabalhava de manhã, fazia curso de tarde. Eu tentando ajudar esse cara para ele se tornar um profissional. Porque a necessidade do cara de ter renda, sabe? Então, é diferente, cara. Sim. Às vezes, o país emergente, o cara sofre demais, cara. O cara precisa, assim, eu tenho que fazer isso acontecer, cara. Tem que lutar. Baby, você quer falar sobre isso? Que a gente vê no Brasil, existe isso de ter o barbeiro assistente, de ele ter uma estrutura. É verdade. Quando ele entra na barbearia, ele recebe um tipo de treinamento. E aqui nos Estados Unidos, a gente não vê isso acontecer. É muito raro isso acontecer. Na barbearia, tá? Salão é um pouquinho diferente. Sim, é verdade, mano. Tem muito isso no Brasil, né? De você ter essa pessoa ali te dando assistência, tá ali do seu lado e ao mesmo tempo também você tá guiando, pegando na mão, ensinando. Essa pessoa... futuramente ela vira um barbeiro, não vira? Ou não necessariamente? Vai depender dela querer, né? Também. O que acontece? Se for a intenção, se for o propósito. Se a pessoa quer ser só um barbeiro assistente, ele vai continuar como assistente ali 5 anos, Sim. 2 anos, 3 anos, né? Mas se ele tá ali com esse propósito, não, eu estou aqui aprendendo para eu me tornar um barbeiro, eu quero tornar um profissional, isso aconteceu muito com a gente. Só que aquele cara parece que sempre é visto na sua barbearia como assistente. Sim. Sabe? É muito ruim para ele nesse sentido. Ele não tem como virar a página depois que ele vira barbeiro, um tempo passa? Você disse em relação aos clientes, como os clientes percebem ou como a própria equipe percebe ele? A equipe percebe ele muito como, às vezes, se ele... Mas não é só por um tempo? O que acontece? Cada caso é um caso, né? Uhum. Existem pessoas que, às vezes, parece que ele enraiza ali, eu sou assistente. Aí ele fica ali assistente por 2 anos, muito tempo assistente, e aí ele quer se torna um profissional, mas todo mundo vê ele assim, ele é o último barbeiro da equipe, ele é o faixa branca lá, que está iniciando, sabe? Então, a caminhada desse cara, às vezes, demora mais para ele chegar, ser um profissional, assim, reconhecido dentro da barbearia. Sim. Eu tive um caso interessante, que eu falei com um cara, você vai sair da barbearia. Às vezes eu pego o cara que é assistente, já aconteceu isso, o cara era barbeiro assistente, aí estava difícil dele se tornar um barbeiro ali, eu tirei ele de barbeiro assistente, coloquei ele em outra unidade, falei assim, agora você vai entrar lá como barbeiro, entendeu? Então o cara já entra assim, ó, o posicionamento muda, então vamos mudar aqui o seu posicionamento. Todo mundo te vê como barbeiro assistente aqui, agora você vai para outra unidade, você vai chegar lá como um profissional barbeiro. Sim. Entendeu? É interessante isso, porque... Gostei da estratégia. Porque senão o cara fica sempre... Todo mundo fica pensando assim, eu sempre sou o coitadinho aqui, né? Ou sou assistente, nada contra o assistente, né? Fica difícil para ele virar essa folha, né? Essa página. Exatamente. Então, quando ele troca de lugar, ou ele vai sair, vai para outra barbearia e depois ele volta. Sim. Sabe? Que aí ele volta como um barbeiro, né, profissional. Uma pergunta. Como funciona... esse treinamento, o que você faz? Porque eu vou te falar como funciona esse treinamento para você, uma pessoa que entra do zero, ou uma pessoa fala, eu quero me tornar barbeiro. Como funciona todo o processo que você faz lá? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque aqui nos Estados Unidos, as pessoas não têm esse suporte dos donos de barbearia. Estou falando isso
que é fato e é como é que fala? Não generalizando, mas em grande maioria. Aqui nos Estados Unidos, o barbeiro ele sai da escola e ele entra na barbearia todo perdido. Ele começa a cortar sozinho, o cara dá uma dica de longe, mas não tem aquele primeiro suporte, sabe? Ó, você vai por aqui, vamos fazer uns testes primeiro, vamos trazer os amigos, vamos seguir essa metodologia, é assim que aqui não tem isso, e eu estou tentando trazer um pouco disso para aqui, entendeu? Para o próprio iniciante chegar e começar a trabalhar mais confortável, sabe? Até a gente aplicou isso na barbearia agora. Até por último, a gente identificou que depois do ABC Barber, eles passam por uma mentoria, onde eles cortam cabelo de pessoas mesmo, passa pela mentoria. E depois ali, antes deles iniciarem, a gente dá uma semana para eles trazerem amigos, para se adaptar com a nossa barbearia, adaptar com o ambiente. Mano, é incrível a diferença que faz. Eles já começam muito confiantes em cortar cabelo assim, já começa como barbeiro. E a pessoa que está cortando com ele nem olha para eles e acha que eles já cortam faz anos. Sim, isso traz confiança. O que a gente percebe é que os donos de barbearias aqui, eles ainda não viraram essa chave de entender que nenhum barbeiro nasceu pronto e que eles precisam desse tempo que você esteja ali guiando ele. Nenhum profissional nasce pronto, ele sempre precisa de alguém para mentorear ele. E às vezes o dono da barbearia não quer fazer esse papel, não quer ter esse trabalho, porque realmente dá trabalho, são horas e horas dedicadas a um aprendiz para que ele fique bom. E aí, com isso, eles ficam um pouco jogados, assim, se sentem perdidos, frustrados. Mas fica a dica também para os donos de barbearia aqui, que quando você tem um barbeiro que você não treina ele, às vezes pensando, pô, vou treinar esse cara, mais um, vai sair. Você tem um barbeiro que não está treinado e ele não vai estar produzindo legal, ele pode estar deixando... As pessoas podem estar tendo experiências ruins com ele. Mas quando você treina esse barbeiro... Mano, esse cara vai te dar orgulho, esse cara vai dar experiência boa pro cliente da barbearia, vai trazer só coisas positivas. Então, deixa a dica aí pra turma que tá assistindo a gente aqui dos Estados Unidos. Mas aí qual era a pergunta? A pergunta, lembrando, né? A pergunta era como o passo a passo no Brasil, como funciona isso? O povo que tá me assistindo aqui, de repente, quer saber como funciona esse passo a passo. Volto a dizer que é muito diferente, né? A questão da necessidade. Você vai fazer isso aqui, Torres, na sua barbearia? Vamos chegar lá, mas... Vamos chegar, eu creio. Veja só, Tico, a gente não tem essa formação desde o início, né, na barbearia. Eu fiz aí, talvez assim, do zero, talvez 5 barbeiros, né? Que eu peguei, assim, cara que nunca cortou cabelo e coloquei ele cortando cabelo. Mas às vezes nem tô falando do zero, hein? Uhum. O treinamento da pessoa para trabalhar com você. Sim, pois é. A gente tem um treinamento, sim. Como que eu faço? Eu faço uma peneira, tiro uma peneira, né? Primeiramente marca um teste ali de uma entrevista, né? Com o Wagner. Hoje é com o Wagner, já foi com a Deia também, minha esposa. A gente faz uma entrevista, aí a gente elaborou ali 30 perguntas para fazer para aquele profissional. E nessas 30 perguntas a gente dá uma filtrada, né? Algumas coisas que incomodam a gente não quer do profissional, então a gente já filtra ali que a gente não quer aquele cara na barbearia. Não é somente técnica. Hoje a técnica talvez está o último passo da barbearia, da análise minha. Sério, porque a gente já foi pela técnica e sofreu muito. Hoje a gente faz um caminho ao inverso. Então a gente quer ver o perfil primeiro do cara, se o cara tem espírito de equipe, se o cara... qual os valores que ele tem, né? Algumas coisas assim que vai dar uma equipe sólida lá na frente. E aí, esse cara passou nesse teste... Antes cortando antes, você sabia que a maioria do erro de contratação vou falar muito daqui dos Estados Unidos. Eles contratam muito o cara chega e fala, eu sou barbeiro há tantos anos, eu já sei cortar, eu tenho cliente. Eles contratam muito por isso aqui ainda, eles cometem muito esse erro. E eu faço igual você também, mas continua. Exato. Aí, depois eu faço um teste de um cabelo de uma barba. Antes a gente fazia com 2 cortes e 2 barbas. Só que eu pego o Instagram do cara, já dou uma checada ali, né, no Instagram dele. Isso é muito importante. Inclusive, é uma dica legal para quem tá seguindo aí. Faça seu Instagram ficar bom, Instagram profissionalmente, né? Um Instagram valorizado, no sentido de quem abre ali, enche os olhos e fala assim, poxa, esse cara é bom. Até mesmo quando ele for fazer uma entrevista, para eles ficar ligado que o dono vai estar olhando. Vai olhar o Instagram dele. Isso é muito importante. Ali é o currículo pronto, cara. Né? Você entra ali, aí você vê que o cara
falou que é uma coisa com você. Chegou lá, você só vê foto do cara bebendo, só foto do cara fumando, só foto do cara fazendo bagunça, cara. Você fala assim, eu não quero esse cara na minha equipe. Então, aí talvez ele tá fechando uma porta e uma grande oportunidade, né? Vai ter barbearia que tá ok, tudo bem também, entendeu? Mas ele não vai entrar nas grandes barbearias, né? Porque as grandes barbearias pensam mais ou menos dessa forma que eu tô te falando. Tanto eu, quanto você, quanto meu irmão, quanto outros barbearias que eu já fui, os caras já pegam essa linha de raciocínio, porque, cara, você sofre muito com o cara que dá trabalho, né? E aí, dessa forma, quando ele passou no teste, a gente faz um treinamento que a gente chama de nivelamento. Então, a gente faz esse nivelamento com os nossos barbeiros líderes. Hoje, agora, a gente tem um cara que faz esse treinamento, como eu saí do Brasil, porque eu sempre fiz esse treinamento, né? E aí, deixei isso na responsabilidade de um barbeiro lá, um barbeiro líder, e ele faz esse treinamento, acompanha ali, explica o passo a passo ali dentro da barbearia, às vezes em 1 dia, 2 dias, depende muito da situação. Se for um cara que está muito inseguro, ele vai ficar ali 1 semana, o Wagner puxa ele e fala assim, opa, você vai ficar 1 semana aqui em treinamento, você vai ficar só observando. Sim. Se às vezes ele está um barbeiro mais inseguro. Se ele é um cara já confiante, ele já vai chegar, depois de passar nessas provas todas, né, preenchido os requisitos todos, é igual o visto, o cara tem que preencher pelo menos 3 requisitos, né? E aí, depois que ele preenche esses requisitos, ele vai fazer a documentação dele, né, que a gente trabalha PJ com PJ, ele vai fazer a documentação dele toda e começa a trabalhar. Vai ter alguma coisa, uma pergunta? Quer que eu faça primeiro? Pode Antes perguntar. que eu esqueça. A pergunta para você, Torres, é o seguinte. Rapaz, é tão diferente eu tô esses cheio dois. de perguntas aqui também, depois a gente vai... Não vai dar nem conta. A pergunta para você é tão diferente os mundos. Você que está aqui agora, você já está percebendo isso. Lá você tem esse treinamento, você tem esse passo a passo. Você tem padronização de serviço e produto? Porque aqui, eu não quero falar de uma forma que seja ou pejorativa ou negativa, mas é porque é fato. Eu tenho 20 anos de barbearia, eu trabalhei em vários tipos de barbearia, hoje eu tenho a minha, eu tento trazer o melhor para ajudar a minha equipe e tal. Aqui, na nossa barbearia, a gente tem padronização de produto, de serviço, e não existe isso hoje aqui. Cada um veste o que quer, usa o que quer, fala o que quer, age de como... Aqui é normal isso aqui, a cultura aqui é assim. E lá no Brasil você tem essa padronização, como é que funciona? É legal, é positivo? O que acontece, Tico? A gente trabalha numa forma que é uma linha muito tênue de contratação, né? O profissional barbeiro, ele é um profissional liberal. Então, a gente não pode exigir dele um monte de coisa por ele ser um profissional liberal. Só que eu parto do seguinte princípio. Se você se adequa ao que eu preciso, você entra no meu time. Se você não se adequa, você pode até entrar, mas você vai sair. Porque a gente precisa de fazer um relacionamento de curto prazo. Né? Exatamente. A gente precisa de profissionais que vai atender da forma que a gente acredita que dá certo. E dá certo. A gente está 32 anos no mercado. Então, o que eu penso? Eu fico com você se eu quiser. E você faz o que você quiser também. Mas eu também só fico com você se eu quiser. Isso. Não sou obrigado a ficar com ele, né? Na barbearia. E aí a gente tem uma padronização, sim, de trabalho. De atendimento. Uhum. Né? Eu preciso de dar aos clientes o atendimento mais próximo possível um do outro. Sim. A gente sabe que é ser humano, não é máquina, né? E o barbeiro também tem essa responsabilidade dele mesmo de dar o melhor dele. Sim. Entendeu? Só uma responsabilidade nossa. Eu sempre falo com os caras, o seu jeito tá certo, cara, mas aqui eu preciso que você faça do nosso jeito, no sentido de atendimento, né? Então, a gente tem o treinamento de padronização, de receber o cliente, de entregar o cliente. Sim. Não tem como eu padronizar um jeito do cara cortar. Voltando lá na parte do pai e do filho, né? O pai, ele já sabe que aquela tomada dá choque. E ele fala, filho, não coloca o dedo, porque você já viu, você já passou, você já teve experiência. E o dono de barbearia, né? O empresário em geral, ele já passou pelas experiências, né? Ele sabe, aí ele vem e sabe que aquilo vai ser melhor para todo mundo, inclusive o barbeiro. Né? Com certeza. Porque quando o time está alinhado, Tico, isso é igual o time de futebol. Se eu jogo todo mundo ali para a vitória, cara, vai conseguir a vitória. Agora, se todo mundo tá puxando um para um lado, um rasga para um lado, outro rasga para o outro, fica aquilo ali, sabe? O time não vence. O time fica assim, pode até dar dinheiro e tal, mas não cresce. Fica no meio a meio. Exatamente. Então, é muito importante, tanto para os donos da barbearia, né, daqui dos Estados Unidos,
quanto do Brasil, é muito importante criar, sim, o jeito, o padrão ali de atendimento. As grandes empresas, todas têm padrão. As empresas mais bem-sucedidas têm padrão. Exato. É claro que isso Processos. dá trabalho. Isso Dá. dá muito trabalho, você criar esses processos dentro da barbearia, fazer isso funcionar de forma, né, que você gosta. Tem cara que é absurdo, cara. Infelizmente, cara, tem o barbeiro que tá me ouvindo aqui, eu falo isso assim, com o coração muito aberto, sabe? Tem cara que é muito bobo, cara, no sentido de tipo assim, eu vou fazer do meu jeito, cara. Eu vou fazer do meu jeito, eu aprendi assim. Cara, deixa de bobeira. Tem sempre espaço para aprender mais, crescer, Exato. ganhar mais dinheiro, ter mais Exato, cliente. cara, Acho exato. que o melhor caminho é você analisar se o que você tá fazendo tá te trazendo o resultado que você quer. Sim. Se não te trouxe o resultado que você quer, é hora de você reavaliar. Talvez tenha algo que precisa ser ajustado, Com né? certeza. As pessoas, todo mundo fica de olho na planta do vizinho, na grama do vizinho, né? Mas fica assim, eu tô fazendo o mesmo aqui, cara. E aí, o cara não abre a cachola, velho, não abre a cabeça. Eu já sofri muito isso com o barbeiro. Já passou muitos barbeiros na minha mão. E eu falo assim, caraca, velho, como é que o cara, tipo assim, é tão engessado, sabe? Como é que o cara é tão bobo no sentido de, tipo assim, não, é assim que eu faço, é assim que eu faço, é assim que eu acredito. Cara, esse cara não vai evoluir nunca. Sim. Se ele não abrir a mente, você falar assim, não, eu tô apto a aprender, eu tô apto a... É claro que tem valores que não vai precisar de abrir mão, mas assim, aqui nos Estados Unidos, eu tô aprendendo muito isso. Aliás, eu já aprendi na vida, mas aqui você passa assim por um momento, você fala assim, nossa, eu preciso de repensar isso aqui, eu preciso de repensar isso Sim. aqui. É tanto que eu tava com... o meu projeto para abrir aqui era bem parecido com o do Brasil, e aqui eu vi que eu não preciso de um monte de gente igual tem no Brasil. No Brasil nós tem barbearias que tem 6 recepcionistas. Uau! 3 de manhã, 3 à tarde. Tipo assim, elas fazem ali... Aqui 12... talvez você precise de 2, né? Dependendo do horário. eu já vi barbearia que não tem nenhuma. Né? Eu já vi barbearia que Uma. não tem nenhuma. A maioria que nem Na tem maioria não tem recepcionista. recepcionista. A cultura aqui é totalmente diferente, Torres, do É até Brasil. o assunto que a gente queria entrar com você. Isso. Como que foi vir para os Estados Unidos? Como tá sendo as suas experiências aqui? O Sim. choque de cultura? Antes dele entrar nisso, antes de entrar, não, falando sobre isso já, você tem quantas barbearias no Brasil? Tá aqui para mim, eu quero que você fala. Quantas barbearias no Brasil? Você empreendeu no Brasil, sabe? É bem sucedido no Brasil. Agora está trazendo esse conceito, tudo isso. Você está migrando para um país desconhecido, língua desconhecida, uma cultura de barbearia, de barbeiros, né, diferente. Como está sendo isso para você? A burocracia? Como está sendo essa mudança, essa nova etapa para você? Difícil, desafiadora, né? Vamos dizer assim. Essa é a parte que eu queria entrar e trazer para o meu público também aqui. É desafiador, Tico, porque existem vários desafios, né? Primeiro deles é documentação, né? Eu não quero e não vou fazer isso, é tanto por isso que eu não abri até hoje respondendo até pergunta de gente que me fez aqui já, que só puxar ela aqui que eu já respondo ela aqui. Me perguntou aqui quando que eu vou inaugurar a barbearia aqui de Orlando. A barbearia Torres Barbershop. O que acontece? Enquanto eu não tiver com essa documentação 100% certa, porque eu quero atender, eu gosto de estar ali à frente da cadeira, me faz bem atender. Enquanto eu não tiver com essa documentação 100% certa, eu não vou abrir a barbearia. Eu coloquei isso no meu coração, eu estava até com a ideia, no Brasil eu pensava que ia ser diferente. Né? Eu vou chegar lá, é só abrir, pronto, acabou e vou colocar os barbeiros lá e pronto. Não é assim. Então eu quero fazer isso aqui tudo bem certinho, bem debaixo da lei, né? Bem legalizado. Não é fácil porque vem o desafio tanto do idioma, que é muito complicado chegar aqui, né? É uma barreira, né? Para quem está com 47 anos aprender uma nova língua. Não é fácil, mas eu vou vencer esse desafio. Na verdade, desafio. aqui você nasceu de novo, né? Porque tudo diferente. É tudo diferente. Então, eu já estou estudando inglês todos os dias, eu estou aprendendo inglês, eu vou ficar bom no inglês. Fala how are you, então. How are you? Eu sei muita coisa, Tico, eu sei muita coisa, só que, às vezes, na hora da conversa, tem um monte de palavra que ainda eu não sei. Sim. Isso que complica, né? Sim. Então, assim, às vezes eu consigo bater um papo com você aqui, partindo de mim as palavras,
Mas quando você fala, eu vou, opa, conheço aquela ali, mas ainda não consigo, né, juntar muito assim as palavras ainda. Mas estou vendo muitos vídeos, Você vai aprender. aprendendo. Vou aprender. Eu acho que dentro de 1 ano, 2 anos eu vou estar bom no inglês aí. Então, esses desafios, Tico, eles vêm, né? É normal isso. Aqui, acho que quase todo mundo que vem para a América sente isso. Aquela solidão, né? Aquele momento assim desafiador que, nossa, Pai do Céu, eu era feliz e não sabia. Só que é preciso passar por esse tempo, né? De aprendizado, esse tempo ali que você vai estar sendo maturado, que lá na frente você vai falar, opa, valeu a pena eu ter passado. Tiago Brunet fala muito que essas dificuldades, esse aprendizado, esse vale, né? É a faculdade. Deus está te preparando para o melhor. Exatamente. Eu creio nisso. Eu creio e entendo perfeitamente isso hoje. Mas não é fácil você passar, sabe? Falar é muito lindo, né? A gente falar não e tal. Depois que você está lá no alto da montanha, você olha para lá assim, opa, pode vir, que você vai chegar. Mas não é fácil o caminho até você chegar lá. Eu diria que uma dificuldade que eu vejo que os imigrantes passam, eu sendo imigrante, o Tico não passou por isso porque ele veio pra cá quando ele era adolescente. Então, assim, ele não tinha nada lá no Brasil. Ele não tinha uma profissão, Então, ele pra não mim, tinha tudo uma era- casa. Pra ele, tudo era bom. O que ele conquistasse aqui tava bom. Agora, uma pessoa como você, que tem uma rede de barbearias, uma estrutura, um padrão de vida, vir pra cá e recomeçar do zero, porque não importa quanto dinheiro, ou quanto conhecimento, ou quanto network você tenha, você tem que construir do zero. E eu vejo que isso desafia muito e confronta muito, às vezes, até o nosso ego. De Exato. assim, poxa, lá no Brasil, se eu abro um processo seletivo para contratar barbeiro, tem uma fila de barbeiros querendo trabalhar por conta do que você já construiu. Quando você chega aqui, as pessoas não te conhecem. E aí você é um desconhecido, você não tem ainda amigos, aí tem a barreira da cultura, da língua. E isso mexe muito com o ego do imigrante, de, poxa vida, eu não sou ninguém, eu vou começar do zero aqui. E tem o tal do jeitinho Isso também. mexe Você com a falou gente. assim que você quer se organizar, fazer tudo na lei, fazer tudo certinho para depois você abrir. Os brasileiros têm um misconception. Falei. Misconception? Ah, difícil traduzir. Um essa. jeito de pensar que aqui as coisas é mais fácil, sabe? Então, a lei aqui, igual você falou, quer fazer tudo certinho. Você está no caminho certo. Por quê? A lei funciona. Não tem esse negócio de dar jeitinho, não tem esse negócio de jogar a poeira embaixo do tapete aqui. Então, se você abrir irregularmente, essa palavra? Irregularmente, você vai ser Você vai pego. pagar um preço Você vai muito pagar um alto. preço muito alto. Quem começa vale a pena. direito, né? Quem começa direito, né? Ele tem um final feliz. Agora o cara Exato. começa errado, uma hora aquilo vai estourar, cara. Uma hora Exato. aquilo vai estourar e aí ele vai ter que voltar. Então, no Brasil, eu tenho hoje 5 unidades da barbearia, respondendo a sua pergunta. 5 unidades de barbearias. Temos 45 profissionais barbeiros trabalhando. A equipe total dá em torno de 66 a 70 funcionários, né? Com CLT e os barbeiros juntos. Tem as pessoas... Parabéns. Chegar Obrigado. nesse nível aí tem um caminho doído. É doído. E dói até hoje, viu? É. Tem hoje quem administra a barbearia, minha esposa, minhas 2 filhas, e tem mais 2 pessoas que ajudam elas a administrarem, né? E tem aí o pessoal do marketing, tem o pessoal que trabalha por fora ainda. Então, é um time que cresceu. Eu vejo isso como uma vitória e um desafio todos os dias, porque é desafiador todos os dias você ter que lidar com pessoas. Sempre entra um, sai outro, sempre entra um. Você não consegue segurar todo mundo ali o tempo todo, né? A equipe, quanto mais cresce, mais tem rotatividade. Sim. Né? A gente tenta segurar o máximo possível, mas tem hora que não tem jeito. A pessoa tem outros sonhos, ela vai ter que crescer. A gente não segura ninguém. E vir para cá realmente foi muito desafiador, Lígia, porque eu cheguei aqui e, apesar de ser muito reconhecido aqui também em Orlando, cara, o que tem de gente que já me conhecia, que eu não sabia. Caraca. Eu cheguei em várias barbearias lá em Orlando. Cheguei numa lá que eu fiquei assim, de boné, assim, meio lá atrás, assim. Tinha 8 barbeiros, os 8 barbeiros me conheciam. Eles me Uau. chamaram, vem cá, Torres. Eu falei, caraca, velho, esse legal. cara conhece mesmo, né? Isso é muito legal. E aí, tem um reconhecimento muito grande. Inclusive, tem muita gente querendo trabalhar comigo, né? Só que eles vão ter que entrar dentro do que eu penso que eu quero aqui. Né? Não vai ter jeito do cara falar assim, não, eu quero ganhar 70%, cara. Não vai ser assim, cara. Não tem como. A barbearia tem as despesas dela para pagar. Inclusive, esse é um tópico até controverso também, né? Essa questão da porcentagem aqui é muito diferente do Brasil. E eu acho que o barbeiro brasileiro,
Ok que vocês têm muito mais despesas do que uma barbearia teria aqui, até pela carga tributária, a tal da CLT gera muitos encargos para o dono da barbearia, mas aqui eu acho que ainda está um pouco atrasado a visão de business mesmo dos donos de barbearia, de saber o quanto que ele pode ou não pagar de porcentagem para o barbeiro. E existe essa cultura aí de 60%, 70% para o barbeiro. Eu não vou dizer que é justo ou injusto, mas os números acabam não batendo dessa então forma. Fica injusto, A matemática Então fica não, injusto. Se não bate. Fica injusto. Mas aí os barbeiros, o profissional que vai trabalhar com você, como todo mundo paga isso, Ele se tem você aquele falar monte para de ele, opção. olha, aqui nessa barbearia, na minha barbearia, eu vou te pagar 40%. Se você abrir a boca aqui e falar 30, 35, 40%, você não vai ter Eles acham pessoas que trabalhando para você. eles sentem como assim, não, você tá me explorando. Porque como se criou essa cultura e não tem a cultura mesmo ali do business de fazer conta e saber que o número não bate, por isso que aqui não existem muitas grandes redes ou grandes barbearias. Você vê muitas, uma em cada esquina, mas não é um dono que conseguiu expandir como você fez lá no Brasil. Existe, mas é bem raro. Ou a ter uma grande franquia que você fala, essa barbearia tem 20 unidades espalhadas nos Estados Unidos. Sólida. É bem raro esse business Mas crescer eu também não aqui. julgo os barbeiros, porque como eu já fui, né, um barbeiro que não tinha minha empresa, eu tinha aquela mentalidade e a cultura estava entranhada em mim, a mesma cultura que todo mundo vive. Então, quando eu saí de trás da cadeira, saí de trás da cadeira no sentido assim, abri a minha própria empresa, aí eu falei, uau, quão diferente que é, sabe? Então eu entendo eles, eu não julgo eles, é porque eles não têm essa informação ainda, eles não viveram o outro lado, né? O legal é a gente explicar isso para os profissionais quando está se contratando. E, Tico, a gente precisa de mostrar isso, sabe? No sentido de, tipo assim, gente, essa cultura de 70%, eu conversei isso com um profissional lá de Orlando, o dono da The Cave lá, e ele falou assim, não, Torres, aqui é 60%. Ele puxou já isso para 60%, porque... Diegão, exatamente. A barbearia, existe conta para ela pagar. O square feet que eu estou olhando em Orlando está na faixa de 50, 60 dólares o square feet, ou seja, $6 mil de aluguel para ter uma barbearia, só de aluguel. Então, o profissional que vai trabalhar com a gente, ele tem que entender, tipo assim, não, eu vou ganhar dinheiro aqui, o tip é do cara e tal, mas, tipo assim, a barbearia também precisa de ter vida. Mas você ali, sabia né? que eu tive essa experiência? Eu vou deixar você continuar, não esquece esse ponto, não. Mas dentro do mesmo tópico, do mesmo assunto. Eu tive essa experiência, onde eu já vivi os dois lados, e hoje, como eu sou dono, eu já tentei falar, mostrar números, mostrar para as pessoas. Como a cultura já está tão entranhada assim na mente, eles não conseguem, para eles, tanto faz o seu aluguel, tanto faz o que você está investindo. Entendeu? Eu não sei se tem alguma coisa para falar sobre isso, baby. Eu acho que assim, o que eu percebo aqui, tá? Do mercado aqui, é que ok, não vou generalizar, não são todos, mas existe uma grande maioria que por falta de informação, por falta de entender melhor esse lado do business, esse lado de liderança e motivação, eles não oferecem muito em troca pro barbeiro. Então, às vezes a barbearia tá caindo aos pedaços, Também não tem esse uma lado. recepcionista, não tem alguém para limpar, não tem marketing, não ajuda o barbeiro, não treina, não ajuda com o cliente, e aí ele ainda assim querer pagar 50% pro barbeiro, aí a Eu acho conta não sacanagem bate, também, porque aí tá injusto com o barbeiro. Mas se o dono da barbearia investe no business, traz cliente, ajuda essa equipe a crescer, e para isso ele tem uma estrutura, e essa estrutura custa dinheiro, e ele segue as leis. Aqui a gente tem, por exemplo, o seguro de liability. Não é obrigatório, mas se você não tiver, você pode ter um problema grave. Então, assim, tem uns outros custos a mais que isso faz com que a empresa tenha custos, e aí você não consegue pagar para o seu barbeiro 70%, 60%. Senão o business não vai crescer e não vai ser viável. E você não consegue reinvestir no business, você não consegue reinvestir na sua própria equipe, em ajudar eles a crescerem. Então, nós vamos, com muito carinho, né, a quem está escutando a gente, porque a gente organiza e respeita todos os profissionais que estão nos escutando, né? Mas eu acredito que a gente precisa de unir forças nesse sentido e mostrar investimento nessa área mesmo, né? Para que o profissional fale assim, poxa, eu na barbearia do Tico, eu na barbearia do Torres, eu lá na The Cave, o cara, eu tenho um resultado
top ganhando os 60%, não sei, ou 50%. Porque o barbeiro ele precisa de entender isso, Tico, com respeito a quem está escutando, tá? Não estou aqui, porque eu estou dos dois lados, eu entendo o lado do barbeiro. Claro que eu queria entrar numa barbearia que me desse 100%, mas tipo assim, não fecha a conta, né? O que a Lígia falou, não fecha a conta e não vai fechar mesmo, nunca. Aí não vou conseguir empreender, não vou conseguir, né, fazer aquilo ali. O dinheiro não é para o dono da barbearia só. O dinheiro é para eles mesmos, né? Para fazer o marketing bem feito. Você vai ver quando a gente abrir, eu quero muito isso, tá? De repente eu quero ser sponsor de vários barbeiros do Brasil. Se eu conseguir trazer barbeiros da minha equipe para cá, sabe? Barbeiros que já estão assim consolidados com a nossa ideia. E isso fazer os caras crescer dessa forma. Isso. Eu sei que é um trabalho longo, mas a gente vai alcançar e aí... Só uma observação, às vezes quem está lá no Brasil não tem noção. Para uma empresa americana ser o seu sponsor, seu patrocinador e trazer você para cá legalmente para trabalhar, a gente está falando de 15 a 20 mil dólares que o dono da empresa tem que investir nesse profissional. Então, assim, é um super investimento feito nesse profissional. Um puta de um benefício que você pode estar dando para eles, né? E eu acho super legal você valorizar, por exemplo, as pessoas que já estão na sua equipe, que construíram uma história com você e falar, você quer dar esse passo? Acho que, assim, não existe um presente melhor. Eu tenho profissional que está comigo 6 anos, 7 anos, o cara trabalhando comigo ali. Eu quero muito esse cara aqui comigo, né? Tipo assim, porque eu sei que ele vai ficar aqui comigo mais tempo, ele pode crescer aqui, ele pode virar dono de uma barbearia aqui, né? De uma Torres Barbershop aqui, ele pode desenvolver aqui, sabe? É isso, Tico. Tem mais alguma pergunta? Tem. Dentro mesmo do assunto, você falou de rotatividade. Aqui nos Estados Unidos a gente tem muita rotatividade na indústria geral da beleza. As pessoas, o barbeiro, ele tem uma barbearia em cada esquina e ele sai daqui. Não tem esse negócio de... Lá tem essa lei, salão parceiro no Brasil, tem uma parte de coisa. Que não, o barbeiro levantou da cadeira agora, amanhã ele saiu, tá tudo ok também, tá de boa. Só que isso causa um prejuízo, causa um dano, né? Uma cadeira sem um barbeiro, ela causa um dano financeiro, um rombo, né? Que eles falam. Só fazendo um adendo aí nessa... Por isso que é importante a gente voltar lá no princípio de quando você vai contratar, de você tentar contratar o máximo pessoas que têm lealdade, que têm caráter, porque o cara não vai se prostituir, vamos dizer assim, por qualquer oferta que vier. 10% a mais, 5% a mais. Eu acredito que quando, tipo assim, não, cara, veio uma proposta para mim de Deus, cara, veio uma proposta para mim que vai realmente... Até você vai querer que o cara vai, sabe? Não tem como você falar assim, não, vou segurar esse cara. Agora, tem gente, infelizmente, que não é o perfil que eu vou querer na barbearia, que o cara se vende por qualquer coisa, qualquer moedinha ele tá indo a mais, entendeu? Ele tá indo pra lá. Você acredita que tá dando super certo pra gente? Ontem você viu lá, era a cerimônia de... Eu esqueço. De premiação da Invictus, né? Reconhecimento, né, da nossa equipe. Reconhecimento, e uma forma de ser grato por ele estar ali ajudando, crescer o business e tudo. E é uma forma de... A gente criou essa... Isso não é segredo para ninguém. Essa classificação, um plano de carreira onde o barbeiro ele tem todo esse suporte da Invictus. A gente vai pegar na mão dele, desde o começo, até ele virar um black belt, que é um cara onde ele pode estar abrindo a própria barbearia, pode estar fazendo parceria com a gente, pode ser um educador, a gente vai guiar ele, a gente vai pegar na mão dele do zero. Então a gente tem esse plano de carreira e isso reduz um pouquinho também do turnover, rotatividade. Eu percebo que aqui, falando um pouco até da economia dos Estados Unidos, existem muitas vagas de trabalho abertas. Comparado ao Brasil. Você estava lendo? Exatamente. Eu não lembro o número exato, mas tem mais vagas de trabalho aberto do que pessoas para ocupar essas vagas. Então, é muito fácil eu sair do emprego hoje em qualquer área, em qualquer indústria, amanhã eu já estou em outra empresa. Você não fica nem um dia desempregado. E por não ter a CLT e ser bem diferente o modelo do contrato de trabalho aqui, isso facilita de a pessoa trocar de emprego. E com isso, você tem essa questão da rotatividade, onde a pessoa chega para você e pode falar, olha, amanhã eu não venho mais. E ele já está empregado. E é muito fácil conseguir trabalho aqui. Só não trabalha quem não quer. Existe emprego em todo lugar. Tem mais emprego do que pessoas. Então, isso contribui um pouco também para as pessoas, às vezes, terem essa rotatividade de estarem
migrando de um emprego para o outro. E é muito comum aqui pessoas trabalharem em indústrias totalmente diferentes. Você pega uma pessoa e você pergunta assim, qual que é o seu currículo? O que você já fez aqui na sua vida? Eu sou help na obra e No sou brick, barbeiro. no brick. Não, ele já fez tudo. Fez Você tudo. pega um americano, ele trabalhou no restaurante, ele trabalhou na administração, ele foi vendedor. É um currículo bem misto. As pessoas experimentam muito até elas se encontrarem. No Brasil não é tão comum. Às vezes, se a pessoa começou como vendedor, ele só foi vendedor. Ele trabalhou 4 empregos como vendedor. E, normalmente, as pessoas são mal vistas no Brasil, por causa da carteira de trabalho, se elas ficaram pouco tempo numa empresa. Aqui, não. Você pega um currículo, 2 meses num lugar, 3 meses no outro, 6 meses no outro, 1 ano no outro, 2 meses no outro. É bem diferente. Isso, E não é visto como uma coisa ruim. Assim como você escolhe uma pessoa para casar, né? Você tem que escolher seus profissionais também. Também. Tem que Sim. orar a Deus nesse sentido. Deus, eu A quero gente não pessoas... acerta também 100%, Exato, né, Torres? mas você tem que buscar, porque, tipo assim... Acertar o máximo. Eu sei que existe gente, cara, que o cara tá mal intencionado, né? O cara tá ali, faz o teste com você, só quer aprender o que você faz para tentar replicar. E o chamado de cada um, o propósito de cada um que Deus coloca ali no coração, é muito claro isso para mim, sabe? Quando eu vejo que o cara veio, eu falo assim, era peça ruim pra gente, deixa ele embora. Era maçã podre, né? Exatamente. Às vezes também acho que nem só ser uma pessoa que possa prejudicar o seu business, mas às vezes o que Deus tem pra ele não tá alinhado de ele estar ali. Deus não quer aquela pessoa ali. Tem uma pessoa porque vai boa. pôr em outro lugar. Vai pôr ela em outro lugar fazendo outra coisa. Não é pra Exato. estar ali com você. Torres, como é que tá sendo a burocracia para você abrir, então, mais específico? Abrir uma barbearia aqui é mais difícil que abrir lá no Brasil. E Isso é uma pergunta, né? Se é uma mais pergunta. difícil. Se é mais difícil. Você agora tá migrando para os Estados Unidos, né? E essa nova fase sua, o que você está experimentando? O que você está aprendendo? Fala aí pro povo. Tico, essa pergunta é muito boa, difícil de responder, porque eu tenho algumas coisas que tá me travando de certa forma aqui, mas eu percebo que é por tempo limitado, Sim. sabe? Eu percebi isso claramente, que até quando eu fui aprovado no meu Green Card, o advogado falou, isso demora de 3 a 9 meses para chegar na sua mão. Então, ele ainda não chegou na minha mão. Ele foi aprovado, tá tudo certinho e tal, mas assim, eu estou em processo ainda de aprovação. Com isso, eu não posso trabalhar, né? E eu estou vivendo aqui com sustento do dinheiro do Brasil. Sim. Eu tenho que ficar mandando esse dinheiro do Brasil para cá para eu conseguir pagar minhas contas aqui. Sim. E acaba que fica mais regrado, Sim. né? Porque você tem São 5 vezes mais, né? Exatamente. Você tem um custo aqui de $6.000 por mês, representa R$30 mil no Brasil, que eu tenho que mandar para cá. Então, é pesado. Então, quando eu concluir essa documentação, que eu acredito que ela já está concluindo agora entre 1 mês e 2 meses no máximo, aí sim eu vou ter, talvez assim, sabe quando você fala assim, poxa, agora eu tenho liberdade, porque eu não estou sentindo liberdade ainda. Sim. Então, isso está me travando no sentido, tipo assim, não, calma, vai acontecer, Sim. mas vamos passo a passo. Sim. Cada dia, né, tem uma música que eu tô escutando muito em inglês, que me fugiu aqui o título dela. One Day at a Time. One day at a time. One Day at a Time. Estou escutando muito essa música, um Acalmar dia seu de coração. cada vez, né? Um dia de cada Após vez. o outro. Um dia após o outro. Então, eu percebi que eu preciso de dar tempo ao tempo. Não é fácil um processo de migração, né? De imigração. Tipo assim, eu vou sair de lá e vou vir para cá e já vou chegar aqui arrebentando. Eu duvido que alguém consegue fazer isso. Sabe, um profissional, né, que chega aqui e fala assim, não, já vou chegar lá, já vou arrebentar e tal. O cara não estoura aqui nos Estados Unidos com 1 mês de América, 2 meses, 3 meses de América. Ele não estoura. Sim. Não tem como. O cara vai ter que... É diferente, como vocês já sabem, já passaram por isso, é diferente. O cara tem que chegar aqui e ele vai ter que passar na régua aqui primeiro, né? Sim. Ele não chega aqui, já abriu a barbearia, tá bombando com 1 mês, 2 meses, tá bombando. Eu pensei que isso poderia acontecer comigo. Pela pesquisa que você já fez, assim, né? Da parte de licenciamento, de abrir
para abrir sua barbearia, as licenças que você precisa, na parte da construção, o que você precisa? É mais difícil que no Brasil? Ó, Pela sua pesquisa? a minha contadora aqui, ela me mostrou que eu preciso de 75 itens dentro da barbearia para funcionar legalmente. 75 itens. Não sei se você sabe dessa informação, você deve saber. Numericamente, Explica melhor, não. o Explica que aí. são esses itens? Só pra eu ver se eu sei. Detalhes, tipo da licença tá ali em cima. Ah, ok. Saída de emergência. Saída de emergência. Uhum. De Cadeirante. Isso, de você ter ali o barbicide, de você ter o papel toalha, sabe? Esses itens, assim, ela me passou, são 75. Alguns a gente já tem no Brasil, né? Funciona assim no Brasil. Mas outros, aqui tem muito mais itens que a gente precisa ter dentro da barbearia. E aí, a hora que ela me passou aquela lista lá, eu falei, meu Deus do céu. Mas É vou te muita falar, coisa, né? parece assustador, mas assustador. não é. Não, São coisas simples. Por exemplo, as toalhas não podem ficar em gabinetes abertos, em prateleiras. As toalhas têm que ficar num armário fechado, com porta para não pegar poeira. Tem que separar a toalha suja de toalha limpa. Tem que São ter coisas que você vai tirar de letra. parece tá no seu difícil, perfil. mas não é. É só a gente diferente no tá Brasil. acostumado com isso no Brasil também, e a gente já faz muito caprichado, as coisas assim, então eu acredito que a gente vai tirar de letra. Vai tirar de letra. E aí vem as licenças, né? Que é a licença da barbearia, a licença do profissional, né? É diferente o profissional que pode usar navalha, é outro que não pode usar. Isso. O profissional que pode mexer com química, outro que não pode pode. mexer. Então, No Brasil não tem isso, né? No Brasil tem isso, não. Sim. No Brasil, o cara entra lá e fala assim, eu sou barbeiro e pronto. Tipo Lá assim, tem- existem barbearias desse jeito. O cara entra, eu sou barbeiro e pronto, daí uns dias tá lá fazendo uma descoloração e arrancando o cabelo dos outros, caindo no cabelo dos E outros. na parte estrutural da barbearia Torres, tem muita fiscalização lá? Tipo assim, você não pode abrir se aquela tomada não tá aqui, ou em tal lugar, ou whatever. Aqui tem isso. Para você abrir sua barbearia, você tem que passar Inspeções. em várias inspeções. O inspetor, ele vem, ele fala, a tomada tá legal, só que o plumber não tá. Aí leva mais umas 2, 3 semanas até depois você conseguir ser aprovado de novo. Aí você tem que refazer. Ou se não tiver pronto ainda, você tem que fazer. Lá tem essas inspeções? Tem a lei, mas a inspeção não tem. Ok. Tipo assim, pelo menos eu nunca vi. Sim. Existe, vamos dizer, a forma correta de você fazer dentro, né, da legalidade ali, uma barbearia grande. A gente faz os planos todos, né, para abrir uma unidade. Então, aí faz hidráulica, que é o plumb, né, que você falou. Tem hidráulica, elétrica, ar-condicionado, incêndio. Tudo isso a gente tem na barbearia. E aí tem inspeção, vamos supor, do corpo de bombeiro para incêndio. Muito legal. Mas não tem inspeção da elétrica, não tem inspeção do ar-condicionado. Às vezes o bombeiro chega lá, dá uma olhada assim e pronto. Mas ele olha só, talvez na parte mais de fogo, né? Sim. Mas eu nunca recebi uma inspeção de ar-condicionado, da elétrica, como você falou aí. Essa tomada aqui não pode e tal. Eu aprendi a trabalhar com os eletricistas que fizeram para mim, como que deve ser feito, qual o fio que deve ser usado, Sim. qual que é a bitola ali que a gente usa, tanto da tomada quanto do fio, né? E aí montamos isso e funciona bem as barbearias. Nunca pegou fogo nenhuma, né? Nem vai pegar. Nem vai. Mas não tem essa inspeção igual tem aqui nos Estados Unidos, que eu já fiquei sabendo sobre isso também. Né? Isso. A inspeção aqui ela é feita quando você vai abrir o business, né? Você vai lá na prefeitura, você tem que ter uma licença para operar. E aí, antes de você inaugurar o seu business, você vai passar essas inspeções. Se você for reformar o local que você alugou, você tem que pedir a autorização antes para ter o permit para iniciar a obra. E durante a obra você vai ser inspecionado. Você só pode abrir depois que você passou em todas as inspeções. E aí eles olham toda a estrutura, tudo, cada detalhe do prédio, do local. E aí, você só vai receber essa inspeção novamente se você fizer uma reforma, se você for fazer uma ampliação ou alguma modificação. Aí você precisa passar novamente por inspeção. E isso é a prefeitura, né, para você abrir o business. Mas aí tem o departamento que regula a licença de barbeiro. Então, eles vêm aleatoriamente, sem te avisar. Quando eles quiserem, do nada eles aparecem. Vim aqui checar a licença do business. Aí eles vão olhar se a barbearia é licenciada e se cada barbeiro que trabalha ali também é licenciado. Tico, você acha que a gente continua deixando ao vivo aqui pra galera da live? Ou a Acho que a gente... gente podia abrir A para gente já perguntas, podia abrir para não? pergunta já. O pessoal mandar as Nossa. O perguntas? pessoal já deve estar doido pra fazer pergunta. Pessoal, aqui, né? abrimos para pergunta aí, para essa turma. E chuva de pergunta para nós aí. A gente tem bastante que agregar para vocês.
E Eu tenho uma pergunta, enquanto o pessoal vai mandando aqui. também tem mais uma. Fala pra gente, Torres, assim, como foi, assim, quando você chegou aqui nos Estados Unidos? Que experiências que você teve aqui? Vamos falar primeiro das negativas, que você fala, nossa, eu vivi isso foi difícil. E as experiências positivas que te surpreenderam desde que você tá morando aqui? Qual que é a Conta pra sua, gente. Torres? Essa aqui. Essa é a sua. Aquela dele. Ó, experiências positivas. Eu vejo que aqui é tudo muito organizado, né? O trânsito é organizado, que eu acho muito legal. Você chega num cruzamento que tem 4 placas de pare ali, é por vez, né? Cada um respeita o seu tempo. Exatamente. Então isso é muito legal. Não tem aquele monte de motoqueiro passando, buzinando, quase atropelando. Quebrando o retrovisor no pé. Isso aí é muito diferente, buzinando, né? Você não vê que é buzinaço na sua cabeça. Não tem toda buraco hora. no asfalto. Não tem buraco. Eu nunca caí num buraco aqui, não tem buraco. As faixas são mais largas, os carros são mais bacanas, né? A acessibilidade a ter as coisas. Na palma da mão. Cara, é muito simples. Você com o passaporte e uma conta aberta, você consegue abrir e comprar um carro e sair num carro bom. Sim. Mas tem a meritocracia também, né? Você tem que trabalhar, ter o mérito no sentido. Se você não trabalhar, você não ganha. Construir um Sim, crédito. mas o cara com $5 mil por mês aqui, Vive bem. ele vive bem. Ele vive muito melhor do que o cara que ganha R$10 mil no Brasil. Ou 30, na verdade. Pois é. Vive. Então, tipo assim, $5 mil, se junta ele e a esposa dele, consegue fazer $8 mil ali, os dois, 4 mil em média cada um, ele consegue viver muito bem. Ele consegue ter a vida de cara de R$30 mil no Brasil. Né? Consegue ter carrão, consegue ter casa, consegue até comprar a casa dele financiada. É claro que com o tempo ali, que ele vai construir o score dele, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos ali construindo esse score dele, ele vai conseguir, é o crédito, né? Sim. Ele vai conseguir comprar tudo. A acessibilidade aqui é muito legal isso. A pessoa, é tanto que existe muito menos gente pobre, miseravelmente falando aqui, né? A gente vê alguns mendigos, mas é minoria. É muito pouco, né? Mendigo pedindo alguma coisa na rua. Aquele ali é o cara que talvez está escravizado mesmo. Aquilo ali é o cara que precisa de uma libertação, né? Nem porque tá difícil, não, Às né? vezes tem problema com álcool, com drogas. Exato. Psicológico, né? Então, vi essa acessibilidade das coisas aqui. Eu acho muito bacana isso. É desafiador no sentido de quem não trabalha, mas Sim. tem serviço aqui pro cara trabalhar. Acho que qualquer lugar do mundo você tem que trabalhar, né, bicho? Construção mesmo, se o cara entrar na construção aqui, tem muito cara que ficou rico aqui na construção, né? Em todas as áreas tem gente que ficou rico aqui, né? Faxineiras. Tem amigo meu que eu ajudei ele a achar um emprego no BRIC, que é colocar, eu não sei no Brasil, pavimentação. Pavimentação? Na calçada. Na calçada, colocar bloco, pavimento. Ele começou trabalhando, colocando a mão na massa. Pô, o bicho hoje, aqui numa cidade próxima, ele é o maior empresário dessa cidade. Sabe? É o cara mais forte lá. Então, tipo assim, se o cara trabalhou firme... Isso em quanto tempo que ele construiu isso? Foi coisa de 2 anos? 2 anos. 3 anos no máximo? Foi 2 anos. Hoje ele tem a maior empresa de brick da região de Jacksonville. Pois Yeah. é. Então, às vezes o cara trabalhar 10 anos no Brasil, ele não conquista o que ele conquista aqui Sim. em 2, 3 anos. Sim. Né? Então, a acessibilidade aqui é muito legal. A gente sofre, eu penso que as pessoas sofrem. Eu não sofri isso aqui, mas já vi muita gente contar. Sofre muito com as pessoas, no sentido de tipo assim, de levar muita facada nas costas, né? A minha pergunta vai entrar aí também, a próxima. E vai ser minha última pergunta pra gente começar a responder a turma, mas finaliza. Perdão. Aguinha. Então, acho que assim, eu acredito que isso aqui é muito olho no olho, né? Tipo assim, olho no olho, que eu queria dizer, mas não era essa frase que eu queria falar. É tipo assim, todo mundo, a maioria das pessoas que vem pra cá, ela vem pra cá por causa do dinheiro, né? Então, parece que tipo assim... Todo mundo tá correndo atrás do seu? Todo mundo tá correndo atrás do seu e todo mundo quer defender o seu. Então, assim, não existe muito aquilo de você montar no outro. Né? Tem muita gente que, às vezes, no Brasil, monta no outro financeiramente, vamos dizer assim. E essa parte mais de calor humano, Torres? Essa parte mais de lá no Brasil é mais? Aqui você sentiu o pessoal mais mais caloroso ou mais frio? No Brasil é muito mais caloroso, né? Sem dúvida. O Brasil, tipo assim, a hospitalidade, a receptividade ali é sem dúvida. Ainda mais em Minas, né? Ô, meu filho, vem tomar um cafezinho aqui, comer um rapaz, pão de queijo. Isso aí nós damos um show no americano, viu?
Isso aí nós damos. Mas a nossa comunidade mesmo brasileiro também. Não, a comunidade aqui brasileira, ela acaba sendo, assim, um pouquinho mais. Mas não são amigos de longas datas, sabe? Aquela amizade que você fez ali que você ainda não confia 100%, né? É muito diferente eu ter uma amizade ali que às vezes eu posso até me abrir com o cara, falar algumas coisas com ele, do que você ter uma amizade que você conheceu ali há 6 meses, 1 ano. Tipo assim, constrói amizades Sim. aqui também, né? Mas o calor no Brasil é Sim. diferente. Esse Você calor sente humano. que os brasileiros aqui dão uma esfriada depois de um tempo morando na América? Perde um pouco aquele calor que a gente tem lá no Brasil? As pessoas que você conheceu que estão aqui há mais de 5, 10 anos, você acha que elas mudaram esse calor por se adequar, né, à cultura americana e à vida Na aqui? correria. Com certeza. Dá uma esfriada, né? Dá uma esfriada. Ela fica mais cascuda, sabe? Sim. No sentido de, tipo assim, se você for embora amanhã, tudo bem. Não faço muita questão de você. Eu gosto de você enquanto você tá aqui e tal, mas se você for embora, a vida continua. A vida tipo continua. assim, né? A vida continua. E no Brasil, as pessoas choram por isso, né? Choram por verdade. isso. Ah, eu não abandono de jeito nenhum, eu não largo de jeito nenhum e tal, não sei o quê. Por isso que o prazo de duração com um colaborador no Brasil, com a maioria das empresas, é mais de longa data. Aqui Talvez o fator emocional, né? Entra muito nisso aí. Aqui a gente fica mais cascudo, né? Você vai aprendendo a tomar pancada, né? Vamos dizer assim, né? Entrando nesse assunto de tomar pancada, a minha última pergunta, e vão responder esse povo aqui. Vamos responder, Seguinte, você já fracassou alguma vez na sua vida lá no Brasil? Ou já fracassou aqui nesse pouco tempo que você está? O que você aprendeu com isso? E o que você aprendeu, o que você fala aí para essa turma que está nos ouvindo? O que você aprendeu, se você evoluiu com esse fracasso? Fala aí para nós. Rapaz, o fracasso, ele acontece. Tico, eu já fracassei várias vezes. O pior fracasso que eu tive foi quando, em 2019 agora, né? Falar agora porque para mim tem pouco tempo. Em 2019, eu fiquei aí em média de 2 a 3 anos fazendo um tratamento contra a depressão. E eu, assim, no auge da minha carreira, na melhor fase financeira minha, Barbearias abertas. barbearia tudo aberta e, assim, aquilo foi me dando uma tristeza, um negócio, assim, profundo que eu não conseguia resolver aquilo sozinho. E eu ficava, assim, o dia inteiro, 24 horas, maquinando tirar minha vida, Tico. Isso é uma coisa que eu já contei esse testemunho em algum lugar. Eu ficava assim Não o sabia tempo disso. todo. Pois é, eu ficava o tempo todo. Parece que o diabo tramando como que eu ia fazer isso. E eu falava assim, tá repreendido. Misericórdia. Toda hora eu ficava, tá repreendido. Mas não saía da minha cabeça aquilo. Eu ficava assim, aquele desejo, maquinando como que eu ia fazer. Eu falei, não, mas eu não vou fazer isso. Só eu, a minha esposa que sabia disso e o psiquiatra que cuidava de mim, o Dr. Ismael, lá em Belo Horizonte. E eu estava aqui em Nova York, eu vim dar um treinamento numa barbearia lá em Boston, e aí depois nós fomos para Nova York, ficamos lá em Newark, na realidade, e fiquei lá uns 3 dias numa casa lá, e estava minha esposa, e eu fiquei um dia sozinho dentro da casa. Foi o pior dia para mim e o melhor. Foi o pior dia, mas foi o dia da cura. Vou te explicar como é que isso aconteceu. Eu tomei remédio controlado por 3 anos, assim, tarja preta, e eu sofria com aquilo, porque eu falava assim, Deus, eu ficava pensando que aquilo não podia acontecer comigo. Eu falei, pô, eu sou um cristão, sou um cara servo de Deus, busco ser certinho em tudo e tal, mas por que isso está acontecendo comigo? E o psicólogo, o psiquiatra sempre fala, a nossa mente, ela é igual nossa visão. Por que eu uso óculos? Eu preciso de usar o óculos, cara. E eu reclamo de usar o óculos? Não. Por que você toma um remédio para dor de cabeça? Por que você toma um remédio para o coração? E por que você não pode tomar remédio para sua mente? Sua mente é um órgão do corpo que ela adoece como qualquer outra Outro parte órgão. do seu corpo. Então, a mente cansada, né, e ela vai te dando um fracasso, cara. E foi o pior fracasso que eu passei na minha vida. Foi pior do que a pandemia, que a pandemia também foi um fracasso. E juntou a pandemia depois, né? Tipo assim, Nossa. foi algo que me desestruturou emocionalmente, porque eu pensei, poxa, a vida inteira eu lutei para chegar onde chegou, agora vem essa desgraça dessa pandemia. É assim. Vem esse negócio... Desgraça é uma coisa que não tem graça nenhuma. Olha. Exatamente, vem essa coisa que não tem graça nenhuma e, né, e vai matar o meu sonho agora, sabe? E aí, rapaz, eu lembro que eu vou te mostrar, vou fazer questão de te mostrar depois essa conversa gravada aqui no meu WhatsApp. Eu falei Quero com o ver. doutor, eu estou louco, doutor, eu não sei mais o que fazer. Foi dia 19 de junho de 2019, parece.
Eu falei, doutor, eu tô louco aqui, eu não sei mais o que fazer. Eu só quero acabar com tudo. Tipo assim, sabe que negócio? Eu falei, mas eu não vou fazer, cara. Mas a mente, cara, quando ela tá Ela te fraca, controla. ela vai te minando ali, ó. E é com o tempo, sabe? E 2, 3 anos ali minando. Ele falou assim, toma 2 comprimidos. Aí eu tomei 2 comprimidos e apaguei. Eu Toma tava 2 assim, comprimidos. eu tava sozinho dentro de casa nesse dia. Minha esposa tinha saído. Tava sozinho. E eu fiquei ali 2 horas com o nariz no chão, orando e chorando e pedindo a Deus, Deus, eu preciso dessa cura. Eu preciso dessa cura. Eu sei que é só milagre, Deus, porque eu sei que eu posso tomar remédio a vida inteira, mas eu quero essa cura, Deus. Que o remédio já não estava adiantando mais, cara. Nossa, Parece você que procurou a pessoa certa, hein? o remédio entrava Nossa. em mim, mas não estava adiantando, sabe? Como, tipo assim, eu tava ficando muito resistente com o remédio, mas a minha cabeça, eu não tinha preguiça de trabalhar, mas a minha cabeça não funcionava, cara. Eu ia para a barbearia todo dia, não falava isso com os barbeiros, não falava com ninguém, mas, cara, aquilo ali me dava uma baixa, assim, que eu ficava louco. Talvez muita gente passa por isso. Sim. E é tanto que quando eu contei isso na frente do culto lá na igreja, o tanto de gente que me procurou depois falou assim, eu preciso de uma ajuda nesse sentido. Eu falei assim, olha, o que eu posso te ajudar é que você precisa de orar e pedir a Deus, porque Bastante ainda. é bastante, porque também, assim, é coisa que Deus cura se Ele quiser. Assim como Ele pode curar uma ponte de safena que você precisa de fazer, Ele também pode curar uma depressão, né? Assim como Ele pode curar minhas vistas aqui e tirar meu óculos. E aí eu fiquei ali aquele tempo, apaguei depois que eu tomei os 2 remédios. Era muito forte, eu apaguei. E aí acordei 7 horas da noite, levantei e fiz uma janta para minha esposa. E aí para minha sogra, estava todo mundo lá em Newark. E aí passou 3 dias, a gente foi embora para o Brasil. Eu estava fazendo escala em Washington. Eu falei com a minha esposa assim, nossa, amor, eu esqueci de tomar um remédio. Já tem 3 dias que eu não tomo esse remédio. Ela falou, toma lá agora. Eu falei, não. Ô, Tico, diante de Deus, naquela hora Deus falou comigo assim, não precisa tomar mais que eu te curei. Fala com a gente. Uau. Falou assim, ó, eu arrepiei todinho na hora, assim, falou assim, não precisa tomar mais que eu te curei. Falei, amor, Nossa. eu recebi aqui agora que Deus me curou. Eu tenho certeza que Deus me curou. Porque eu percebi assim, claramente, sabe, assim, na mente, assim, Deus, não precisa tomar mais, Espírito Santo falando comigo. Eu falei, não vou tomar mais. Aí fui no psiquiatra, ele falou, não, você vai tomar metade. Eu falei, não vou. Você vai tomar metade, você tem que desmamar desse remédio. Eu falei assim, ô Ismael, eu não vou. Eu não quero, você não está entendendo a manobra. Você não está entendendo. Aí ele, Torres. Meu remédio já veio de cima. Ele falou assim, Torres, é o seguinte, é necessário tomar. Aí fui no psicólogo também, que era o Dr. Lucas Ferraz, que cuida de mim até hoje. Quando eu preciso de bater um papo, eu ligo para ele. Ele falou, Torres, você precisa mesmo de tomar. Mas eu entendo perfeitamente o que você está falando. Mas vamos fazer um combinado comigo, então? Se você tiver uma recaída, você me fala? Eu preciso que você me fala, se você tiver essa recaída. Você não vai tomar. Vou te liberar do remédio. Mas se você tiver uma recaída, você me fala. Falar. Eu falei, tá bom, combinado. Até hoje eu não precisei de falar nada com ele, graças a Deus. Graças a Deus. Sabe? Momentos de tristeza vêm, é normal Sim. isso, sabe? Inclusive aqui, né, na América, vem muito esses momentos assim que você fala assim, poxa, tô sozinho e tal. Mas assim, essa recaída nunca mais eu tive, sabe? Deus, assim, me dá força na hora que, se a mente fracassa um pouquinho, eu já consigo falar assim, opa, sai pra lá. A Lígia também já teve depressão. Pois é. Sim, quando o Tico me conheceu, Nunca eu mais tava ela teve uma enfrentando recaída. depressão. Eu tinha depressão desde a minha adolescência e eu não sabia que aquilo era depressão. Até que ficou insustentável, até que eu fiquei muito mal mesmo, e aí que eu vi que eu precisava de ajuda. Quem sou eu para falar assim de depressão, né? Mas eu vivi esse processo que foi uma recaída muito grande e eu não sei se eu estava em qual quadro que eu estava, se eu estava muito profundo ou não, né? Mas o que eu sei dizer é que eu estava muito mal, sabe? Eu estava muito mal e quanto mais tempo passava, aquilo ia só ganhando força. Era igual o músculo ali que ia só ganhando força, né? Quanto mais você alimentava aquilo, mais força Exato. ganhava, né? Chegou uma hora que eu precisava dar um basta naquilo, cara. Sim. Eu falo que a depressão, hoje, que eu estou curada também há muitos anos, não tomo remédio. Minha psicóloga fez a mesma coisa que o seu psicólogo. Eu falei, eu não quero mais tomar remédio. E aí ela falou, tudo bem, mas se você, em qualquer hora do dia ou da noite, tiver uma recaída, você vai me ligar. Por favor, me ligue e a gente vai mudar a estratégia. E você ia falar alguma coisa? Não pode falar. Não. Quando a gente tá com a depressão... Eu vou abrir a mensagem aqui e vou te mostrar. Aliás, vou como mostrar se a gente... posso mostrar pra todo mundo. Mostra pra turma aí. É como se a gente tivesse Depois do da Lígia a gente vai. um mecanismo diferente. A nossa mente Eu vou entra ter que numa sair outra da live, né? sintonia.
Acho que vai. Eu mostro o seu. Quem quiser, entra lá no do Tico. Entra no meu lá. Tico Invictus. Gente, eu respondi aqui a maioria das perguntas, eu acredito. Só para finalizar aqui, Tico. Pode ser. E eu vou sair da live então, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês aí. Quem quiser saber mais sobre esse assunto aqui, pode me chamar no direct aí que eu respondo. Tá bom? Grande beijo para vocês aí. Fica com Deus. Vou continuar na live aqui junto contigo. Acho que se você terminar, você criou a live e vai cair. Vai cair tudo. Tá. O Tico que teria que sair. Você não pode sair. Entendi. Senão acabou a live. Não sei, não sei. Tem uma talvez seja pergunta aqui verdade. do O podcast continua sendo gravado, né? Mas Sim, sai da Sim, live. mas sai da live. Tem uma pergunta do Posso Rodrigo. só concluir rapidinho? Conclui. Você nem concluiu ainda. Vocês não deixaram eu Tem concluir. que ser rápido, Pera aí, então, meu eu vou amor. ser rápida. A depressão, porque tem muita gente que está assistindo a gente que pode estar passando por isso e não sabe. Quando a gente está com depressão, a nossa mente entra numa outra sintonia e é como se a gente tivesse uma venda nos nossos olhos, onde a gente começa a ver tudo negativo. A gente se sente incapaz, a gente se sente sozinho, a gente acha que não tem solução. A nossa mente entra numa outra sintonia que não é a realidade. E aí, isso vai se aprofundando, conforme você comentou, foi piorando. Por isso que é muito importante buscar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para a gente desfazer isso que a nossa mente está fazendo com a gente. Porque ela realmente leva pessoas ao suicídio, a terminar Sim. com suas próprias Só que muita vidas. gente acredita que ela leva, mas não acredita que às vezes o psiquiatra pode ajudar você a fazer o caminho Também. inverso, né? Exatamente. Precisa de Pra um você- profissional. Mesmo Isso que você que ajuda. precisa de um dentista, É. você precisa de um psiquiatra. Mas eu não sei se você foi psicólogo. criado assim. A gente é muito ensinado que depressão Coisa de É doido. frescura. é coisa de doido, que é Uhum. coisa do diabo, Uhum. que é... Ou você que é não pode- frescura. Falam que é ou frescura. E só quem passa por isso sabe que não é frescura, que realmente existe, né? Se você quer dar outro nome, mas existe essa... E a ansiedade vai fazendo isso com a gente, né? Essa forma de pensar mesmo. Exatamente. Uhum. Então nós vamos ter que continuar aqui na live. Então né? vamos continuar. Fica Vamos aí, Tocho. Só uma continuar. pergunta Não do deixa o Rodrigo povo aqui. embora. Rodrigo Mendes perguntou já faz alguns minutos. Ele perguntou como lidar com um colega de trabalho que tenta puxar seu tapete. É uma pergunta legal, porque acontece muito isso dentro da barbearia. Aqui nos Estados Unidos acontece muito. As pessoas... o cliente dele vai ser atendido por outra pessoa, às vezes fica com ciúmezinho, né? Ou tenta, I don't know, de uma certa forma, prejudicar o colega por vários outros motivos. I Responde don't aí, know, Tony. eu não sei, gente. Eu não sei. O que acontece, Tico? Essa pergunta, ela realmente acontece dentro da barbearia e eu já passei várias vezes por isso. Tem pergunta no meu, Bibo? Todas as perguntas que se você fizer aí, eu tenho certeza que eu já passei por isso. O que acontece? Quando o cara quer puxar o seu tapete, você precisa de estar antenado, né, na vontade do que esse profissional está fazendo com você. Se você conversar com ele e ele não mudar a situação, né, eu acho que é importante você trazer clareza, né, porque às vezes a gente, como profissional, a gente fica ali disputando o espaço, disputando o cliente com outros profissionais que estão ali do lado, né? E não é uma disputa aquilo ali, vocês trabalham juntos. Né? Às vezes o barbeiro ele tem ciúme de um cliente cortar na outra cadeira, cara. Acho que o barbeiro tem que abrir a cabeça no sentido tipo assim, não, às vezes hoje ele está atendendo um cliente meu, amanhã eu estou atendendo um dele, e assim vai. Eu trabalhei junto com o Elias, o meu irmão, né? Nós trabalhamos juntos assim 4 anos. Tinha clientes que ele queria atender, tinha clientes que eu queria atender, aí às vezes aquilo invertia. É normal isso, sabe? Outro dia eu recebi uma ligação de um cara aqui de Orlando, falando assim, Torres, eu tô meio que desesperado, porque eu fico pensando assim, meu cliente não pode cortar cabelo com outro. Existem uns ciúmes das pessoas, né? Tipo assim, pô, eu gosto tanto de cortar o cabelo do Tico, aí o Tico vai lá e corta cabelo com outro, eu fico pensando assim, pô, será que ele não gosta de mim? Não tem nada disso, né? A gente tem que respeitar esse direito do cliente de querer cortar cabelo. Mas, voltando na pergunta, o profissional, se não dá certo trabalhar com aquele cara que está ali do lado, que está tentando puxar o tapete, isso deve ser trazido à clareza. Eu acho que tem que sentar junto com o dono da barbearia e realmente tem que ser uma coisa madura. Não pode ser uma meninice também. E se não resolver? Não pode ser uma meninice também. O que o cara faz? Se não resolver, o que eu vejo é que o barbeiro que está se sentindo incomodado, ele tem que procurar outro espaço. Sim. Não tem como. Porque se não resolve, ou vai ter que tirar o cara que está puxando o tapete, ou vai ter que sair
você. E aí, junto com o dono da barbearia, isso já aconteceu na minha barbearia, eu peso ali. Quem que é mais produtivo para mim aqui, ou quem que eu quero mais que fica aqui na barbearia? Se eu vejo que esse cara que está puxando o tapete, ele está prejudicando a equipe, eu vou chamar ele para uma conversa e vou agradecer pelo trabalho e vamos resolver. Que situação difícil, né? É difícil, difícil. mas existe. Constrangedor. Existe muito. Existe. Conflito sempre existe. Eu daria uma dica também pro Rodrigo aí, que, tipo assim, acho que ele tem que focar nele, investir nele, no final das contas, tomar essa decisão. Se ele vai continuar ali, naquele ambiente que não tá legal, porque se você fica mais dentro da barbearia do que com a sua família em casa, né? Então, acho que ele tem que investir, trazer cliente para a cadeira dele, trazer resultados, e para a barbearia, para ele, e no final das contas ele vai ter que decidir se vai ficar ali, porque o ambiente num lugar onde você não gosta de um, o outro não gosta de outro, não é um ambiente legal, né? Você falou, às vezes fica 14 horas dentro da barbearia. No Brasil tem gente que fica 14 horas dentro da barbearia. E aí já pensou se a galera fica também 10, 12. Se você é inimigo do cara que tá trabalhando ali, sabe? Cara, é difícil isso, né? Mas você não pode ser inimigo de ninguém. Mas tem gente que não quer ser seu amigo, Não quer ser seu amigo. E fica difícil pro dono. Aqui na barbearia, na Invictus, a gente não existe cliente da Invictus, não tem cliente do barbeiro. O cliente ele é livre para cortar onde ele quiser. Meus barbeiros, eles já entenderam a cultura. O meu cliente, mano, ele é incentivado a cortar com os meninos. Os clientes dos meninos hoje cortam um com o outro, eles falam, não, corta com o moleque. Mano, é tão gostoso, mano, isso. Eu tenho orgulho da minha equipe, porque eles indicam o próprio cliente, pô, mano, eu tô bis, mas tem um moleque aqui, aí, o moleque é bom, quer cortar. E vai tranquilo. Eles estão pensando muito no bem-estar do cliente. Imagina, você tem um casamento, e aí o seu barbeiro não vai poder te atender, porque ele já tá cheio e você não marcou com antecedência. Aí você vai ser egoísta e deixar o seu cliente sem cortar, sabendo que o seu colega da cadeira do lado podia fazer um excelente trabalho? É muito egoísmo. Você tá sendo mal com o seu cliente, porque você não dá conta de atender ele e também não quer deixar seu amigo atender. Então rola muito essa parceria onde eles falam, não, corta aqui com o fulano, eu ensino, eu explico pra ele como você gosta do seu corte. Isso, nossa, isso é tão lindo de não, ver. E eles ajudam um ao outro. A gente faz isso também. A gente faz isso também de falar, ó, ele corta assim, 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 vai fazer um degradê a partir da 1. Isso mesmo. Né, você vai ele gosta explicar. Que penteia assim, ele gosta que faz assim, e no final o cliente fica super feliz. E todo mundo ganhou. Ele passa a ter outra opção opção ali dentro da barbearia, né? Exatamente. Ninguém substitui, Tico. Ninguém substitui. Ninguém, cara. Às vezes você pensa assim. E outra, o cliente também, ele te troca fácil. Sim. Às vezes, quantas vezes você ouviu assim, não corta cabelo com mais ninguém, agora só corta cabelo na outra semana, se você falou com ele que não tem horário, ele tá cortando com o outro e fica por lá mesmo. Tudo É bem, normal. E é normal, tudo bem, né? Tá tudo certo. Ninguém é dono de ninguém. Eu vou te levar lá na barbearia agora, você vai sentir a vibe. Vamos você lá. vai conhecer lá. A gente tá terminando aqui, pessoal. Tem aqui um cara falando Jean, tô aqui. Jean, esse. Mais tenho aqui. Eu não sei se é o que eu tô pensando. É o Jean Carlos? Jean Soul Barber? É isso que você tá falando? Esse cara é sensacional. Não, agora tem em Londres. É outro Jean? É, outra pessoa. Ok. Então vamos finalizar, Torres? Ou a gente poderia perguntar, né, esse pessoal sobre empreendedorismo, empreender alguma coisa, algum empresário, algum dono de barbearias quer saber de alguma coisa que a gente faz que deu certo na nossa barbearia, com a nossa equipe, né? Algo que ajudou a gente. Se alguém tiver alguma pergunta aí, fala aí, Torres. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar pra gente finalizar aí, pessoal. Senão a gente vai fechar aqui o dia. Alguém tem pergunta? Diga aí, então. Na sua caixinha tem? Tem alguma perguntinha aqui. Que a gente não viu? Então pergunta, manda aí. Tem aqui. Deixa eu ver aqui. Na caixinha do Tico tem elogios. Muitos elogios pra você, Torres. Bacana, obrigado. Tem muitos elogios, Muita muitos. gente dando suporte. Legal. Ó, tem várias perguntas aqui, mas eu tô tentando olhar aqui uma que tá mais... O pessoal tá elogiando aqui também, mas... Bom, tem gente querendo deixar a live gravada. Qual a dica de hoje, mestre Torres? Vamos finalizar com essa? Vamos lá. Já temos bastante tempo aqui. Fala aí, Torres. Olha só, existem várias dicas. Aqui é do Max Guedes. Existem várias dicas que eu posso te dar hoje. Mas eu não sei qual é a situação, né, do que o Max Guedes está, mas de outras pessoas também que estão nos escutando. A dica sensacional é que a gente deve sempre investir em conhecimento. O conhecimento, Tico, ele não é só um conhecimento da profissão.
é um conhecimento da mente, é um conhecimento de leitura, De si próprio. É um conhecimento, a Bíblia fala que conhecereis a verdade e ela vos libertará, mas ela não fala a verdade só da palavra. Uhum. A palavra de Deus é a verdade, mas você pode adquirir conhecimentos em todas as áreas da sua vida. Investimento financeiro, conhecimento, ele é libertador. Espiritual, Tá? emocional. Exatamente, em todas as áreas. Então, o conhecimento. E não é fácil. E não é fácil mesmo, para ninguém. Pessoas que têm sucesso na vida, né, ela não é fácil o sucesso dela. Ninguém tem sucesso por acaso. Sucesso não vem por acaso. Você sabe qual que foi a sua jornada até aqui e como ela continua sendo para vocês crescerem. Assim como a minha também. Então, dificuldades a gente vai ter. Em qualquer área da vida a gente vai ter. Tem uma A dificuldade é só um treinamento. Exatamente. Tem área que a gente precisa de buscar mais investimento naquilo ali. Tem área que você precisa desenvolver mais. Né? Ter dinheiro é ser rico. Né? Agora, ter sucesso inclui ter dinheiro também. Sim. Então, é importante investir em conhecimento. Então, a dica sensacional é buscar conhecimento. E não pensar assim, eu vou ficar aqui de braço cruzado, que o conhecimento vai plim na minha cabeça. Não vai acontecer isso. Não vai bater na porta da sua casa, não né? Vai. O Paulo Vieira fala uma coisa que é muito legal, que eu gosto muito, que ele fala que você precisa do investimento certo, com a intensidade certa e estímulo certo. Então, se eu quero fazer o meu bíceps crescer, eu vou ter que fazer o rosca direta ali, ele faz esse Supino exemplo. cruzado. Isso, eu vou ter que fazer o exercício ali com o peso certo, com a intensidade certa, o momento certo. Com a consistência certa. Então, buscar conhecimento para você. Isso. Se você pensar assim, eu preciso de conhecimento mais na área espiritual, cuida da área espiritual. Né? Eu tô com todas as áreas ruins, cara. Tem cara que tá assim, coitado, lascado. Uhum. Né? Acaba virando coitado, né? Mas tem saída para ele? Tem, claro. E a principal saída, me permita eu falar isso aqui, a principal saída, aliás, é a única saída, é Jesus, sabe? Tem muita gente que não acredita em Deus, que não crê que Deus faz o milagre. A nossa vida é um milagre, Tico. Esses dias eu estava no nosso GC lá na igreja, da igreja, e deram um ovo para cada um. Um ovo de galinha, um ovo. Legal. Cara, e pra gente raciocinar sobre aquele ovo. Eu fiquei pensando, como que esse ovo vira um pintinho, cara? Cara, como? Como que o ovo vira um pintinho? Verdade. Pensa comigo, como que um ovo vira um pintinho? Uhum. Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Tá, mas vamos lá. Vamos lá. Eu sei quem nasceu primeiro. Foi a galinha, porque no princípio Deus criou um casal de cada animal, de cada ave. Então, mas olha só, o ovo, cara, se você pega ele, não é só porque esquenta. Se você colocar ele na panela, era para ele virar pintinho, então, quando você põe na panela. Tem um milagre ali, sabe? O milagre ali, quando ele está debaixo da galinha ali, que a galinha fica ali chocando ele, é um milagre que acontece ali. Então, a nossa vida, da mesma forma, é um milagre. Como que o cara não acredita em Deus? Se você é um feto, né, que você ali, a junção ali do óvulo com o espermatozoide, e aí vira um ser humano, gera dentro de uma mulher uma vida. E aí, cara, é milagre. É milagre. E a nossa vida é um milagre o tempo todo. Então, a gente entender isso, falar assim, poxa, realmente é milagre eu estar aqui. É milagre, tudo é um milagre, cara. Não tem como a gente pensar assim, não, veio da cosmologia, que não sei o quê, os caras inventam aí. Cara, não, é milagre. E milagre não se explica. A gente não consegue explicar qual o momento que o pintinho vira pintinho lá dentro do ovo. E a gente tá falando de uma pessoa ontem, né, que ele não é cristão, não vou dar nomes aqui, mas só nós que temos Deus tão próximo, que a gente sabe o tanto que ele é milagroso, tanto que ele é bom. Você sabia que foi a minha primeira, assim, palestra falando ali, eu tive que fazer todo o roteiro, tive que treinar e tal, aquela coisa toda. Foi a minha primeira palestra falando em público, fiquei um pouco nervoso, claro, mas fiquei bem menos, sabe por quê? Porque antes eu pedi para Deus, falei, me dá tranquilidade no meu coração, não deixa eu ficar tremendo, não deixa eu fugir as palavras, não deixa eu ficar nervoso. Aconteceu exatamente isso.
Exatamente. Se meu nível de nervosismo antes para falar em público era 1000, ali foi 10%. Olha pra você ver a diferença. Eu me senti muito bem. Uma dica, Torres, também que eu posso dar para finalizar aqui também, vamos finalizar, né? Já tá na hora. Uma dica que eu dou é crie resultados. O que acontece? Quando você tem resultados na sua vida, você não precisa falar. Os seus exemplos, seus resultados. Na verdade, os seus resultados, eles gritam. E quando você fala, é só sabe? Então, quando você cria resultado na sua vida, muitas das vezes, aquele passado que você tinha, ele meio que se apaga, mas você pode usar esse passado, essa história, para ajudar outras pessoas também. E não é só resultado grande, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu quero ter muitos resultados. Começa pelo pequeno. Começa pelo resultado. São micros resultados Exato. que criam um resultado grande, né? Exato. Começa pelo pequeno resultado ali na sua cadeira como barbeiro. Não, eu vou ser um barbeiro agora, a partir de agora. Eu vou tentar, eu vou virar a chave aqui em mim, que eu vou ser uma pessoa totalmente diferente. Você vai acostumar com isso. Você vai criar isso dentro da sua cabeça que você vai pegar gosto. Cara, eu todos os dias, eu falo isso com muitos clientes. Às vezes eu vou começar o cabelo ali, cortar um cabelo, e falo assim, esse cabelo aqui tem que ser o melhor cabelo do cara. Melhor cabelo que ele já cortou na vida. Eu fico pensando assim, tem que ser. Eu tenho que gerar esse resultado aqui pro cara sair daqui e falar, nossa, foi legal. Por mais que ele não volta, mas eu tento fazer o meu melhor ali. Então é importante sim gerar um resultado. Galera, tudo certo? Vamos terminar então, Tico? Vamos terminar. Dica top. Ficamos bastante tempo, porque eu creio que essas informações vão ajudar muita gente. Pessoal, para finalizar, eu quero me fazer um convite, que eu não vou precisar ficar em hotel mais em Orlando, vou ficar na casa do Torres. Altamente me convido, eu e minha esposa. Tá lá, vamos separar um quarto lá, uma suíte. Brincadeiras à parte, Mr. Torres, isso aqui é o livro dele, vou mostrar aqui na minha câmera. Onde o pessoal acha esse livro aqui, Torres? Pra comprar? Esse livro, eu não tenho ele mais... ele estava na Amazon, né? Eu deixei ele na Amazon no Brasil. E agora ele não está mais na Amazon. A gente só tem uma forma hoje de adquirir esse livro no Brasil, que é através de envio próprio que a gente está fazendo lá no Brasil. Tá? Eu posso deixar o telefone, que o Gedielson que faz esses envios hoje para a gente, e aí passar e quem quiser a gente envia. Tremendo, aprendi muito. Hoje falei aqui com o Mr. Torres, dono de várias barbearias, bem sucedido, educador, palestrante. Eu acho que foi aqui uma avalanche foi muita informação, de aprendizado. Esse podcast, pessoal, me segue lá, Tico Invictus, no Instagram. E esse podcast foi sponsored. Como é que fala sponsored? Patrocinado. Foi patrocinado. As palavras fogem da minha cabeça em português. São 20 anos de América, morei só 17 no Brasil. Eu acredito que foi mais educado aqui do que lá, né? Esse podcast patrocinado pelo Invictus... Invictus... Fugiu o nome? Fugiu. Invictus Podcast Studios. Tá bom? Falamos aqui com essa fera, Mr. Torres. Muito obrigado por ontem, por palestrar na primeira Awards, da primeira cerimônia do Invictus Award, por estar aqui também sendo o primeiro convidado a falar em português. Que honra. Muito obrigado. Honra para mim, Tico. E eu agradeço a todos que escutaram esse podcast e investem mesmo em conhecimento. E obrigado aí, esse casal maravilhoso aqui. Obrigado a todos que obrigado, gente, que está aqui na live. Aí. Obrigado. Obrigado a vocês. Eu vou sair da live.